painel de número 29, sobre precedentes e arbitragem, um tema que vem sendo debatido já há algum tempo, já em outras jornadas, mas que permanece rendendo muita discussão. Apresento aqui os queridos professores que integram essa banca. Vamos da direita para a esquerda. O professor Ricardo Apriliano, livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também é professor associado. Dr. Márcio Bellocchi, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, como também o doutor... Todos aqui são advogados, é bom já que se diga, todos lidam com arbitragem, né? Professora Suzana Cremasco, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professora do IBMEC, também com intensa atuação arbitral, e o professor Carlos Alberto Carmona, doutor pela Universidade de São Paulo, professor naquela instituição e, sem nenhum tipo de favor, provavelmente o árbitro mais requisitado, né, no cenário brasileiro, no mundo, no universo das arbitragens aqui no Brasil. São esses os nossos expositores, e começaremos pelo professor Carmona, a quem passo a palavra, agradecendo por haver aceito o convite do Instituto Brasileiro, do qual, aliás, ele é membro de um... Acho que deve ser membro de um conselheiro honorário, ou alguma coisa muito importante, super importante. Ele é lá, uma coisa bem importante. Todo velho é membro de conselho, vocês já perceberam? Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu acho que vocês já perceberam que eu aqui nessa mesa sou estranho no ninho, né? Já perceberam, por exemplo, que eu não uso nem gravata. E a um determinado momento na vida, eu comecei a ser percebido como uma pessoa estranha dentro do processo. Processo que eu cultuo há exatos 38 anos, né? Eu sou professor de direito processual na USP há 38 anos. E hoje as pessoas me qualificam como arbitralista, de tal maneira a me distinguir em relação aos processualistas. De tal maneira que lá na arbitragem eu sou visto como um processualista. Aqui eu sou visto como um arbitralista. E eu resolvo esta dicotomia com o meu psicólogo, porque, afinal de contas, eu sou rejeitado em ambos os ambientes, né? Que, na verdade, ou eu sou visto lá como um estranho ou aqui como um estranho. Mas o que me causa realmente estranheza é nós termos um congresso inteiro dedicado a precedentes. Porque, olhem, eu sou discípulo do professor Cândido Dinamarco. E a primeira coisa que Dinamarco nos ensinou na faculdade é que, para discutirmos processo, é preciso que falemos a mesma língua. Falar a mesma língua significa termos um mesmo vocabulário jurídico processual. Aliás, Cândido tem um livro fantástico. Não é o livro mais conhecido dele, mas, a meu ver, é o livro mais emblemático e mais importante para quem quer estudar processo. Nós temos que saber o que é que significam as coisas. E a primeira pergunta que eu faço é o que é precedente. Porque todo mundo aqui está falando de precedente. E precedente aqui, precedente de lá, distinguishing. Gente, vocês estão delirando. Porque não existe o conceito de precedente no Brasil. Isto é um não assunto. Aí o pessoal diz, não, mas veja bem, é o precedente à brasileira. Eu perguntei para o Talamini se isso aí era coisa dele, né? Ele falou que não foi ele que inventou, mas ele repete. E eu penso, gente, falar precedente à brasileira é criminoso. É a mesma coisa que falar de chocolate branco. Chocolate branco não é chocolate. Precedente à brasileira não é precedente. Então, para que é que nós estamos usando o raio desse vocábulo para nos confundir? Porque se vocês querem causar essa confusão no âmbito do processo, sirvam-se. Pode continuar a fazer esse monte de ilações, precedente daqui, precedente de lá, que beleza. Mas não tragam esse entulho para a arbitragem. Isso não tem nada a ver com a arbitragem. E é esse, talvez, o meu momento de revolta. Porque, olha, lá na ponta da mesa, nós temos um livre-docente da Universidade de São Paulo que quer, porque quer, aplicar o Código de Processo Civil à arbitragem. Ele diz que não, mas o livro dele diz que sim. Depois, um pouco mais à direita, esse com a gravata bonita, escreveu um belíssimo livro sobre precedentes na arbitragem. E eu vou dizer, é um livro excelente mesmo, com duas fases. A primeira fase, até a página 70, ele é um excelente com o qual eu concordo, porque ele diz o que deveria ser o precedente e o que é o precedente nos países civilizados. A partir da página 70, ele entuxa os precedentes na arbitragem.
e aí é um excelente com o qual eu não concordo. O livro é muito bom, leiam, mas discordem. Depois, um pouquinho mais aqui à minha direita, nós temos um outro belíssimo livro sobre precedentes na arbitragem, em que a autora diz que vai mostrar por que esse negócio de dizer que é vinculante ou é não vinculante não é importante. A gente acaba de ler o livro e ela não respondeu a pergunta. Mas tudo bem, o livro é excelente do mesmo jeito. Quer dizer, ela explica realmente por que a vinculação ou a não vinculação do precedente na arbitragem não é a questão que deve ser formulada. Então, nós estamos aqui vivendo um momento importante para resolver esta questão de arbitragem. O artigo 927 é um artigo de uma atecnia atroz, porque, efetivamente, no Brasil, não há um sistema de precedentes. Estudamos processo, e aqueles mais velhos têm mais dificuldade, têm mais facilidade de entender isso que eu vou dizer. O Código de... Eu não estou olhando para você não, viu, Didi? O Código de 73, ele era muito bem estruturado quando tratava da uniformização de jurisprudência. Ali existia o núcleo do que havia de melhor. Vamos uniformizar a jurisprudência, porque é bom que os tribunais indiquem como é que estão decidindo as questões para que as pessoas sigam. São sugestões, porque naquele tempo, não sei se você se lembra disso, mas eu estava pegando os meus guardados e eu me lembrei daquela associação dos juízes pela democracia. E eu me lembro que essa associação era muito, muito contrária às súmulas de maneira geral. Porque eles diziam, olha, a súmula vai retirar a liberdade do julgador. E o julgador tem que ser livre para decidir como achar melhor, interpretar o direito da melhor maneira possível. É uma loucura isso, né? Quer dizer, se todos os juízes interpretam de um jeito e aquele ali interpreta do jeito torto, ele continua tendo a liberdade de prejudicar o jurisdicionado, que vai ter que recorrer para mudar a sentença dele. Não faz sentido. Então, a uniformização de jurisprudência era um primeiro caminho. Mas os tribunais não acreditavam nisso. Vejam, o Tribunal de Justiça de São Paulo, acho que tem pouquíssimas súmulas, quase nada. Os tribunais de alçada de São Paulo editaram algumas súmulas. A maioria dos tribunais não queriam sumular coisa nenhuma. Então era um sistema bonito no papel, aliás, o Código de 73 era uma prodigalidade de beleza no papel. Na hora de aplicar, as coisas ficavam um pouco mais difíceis. O Código começou a ser modificado. Entraram nos anos 90 as ideias novas de demandas repetitivas que nós precisávamos, de qualquer maneira, harmonizar. Entraram as ideias de avocar competência, resolver a tese, devolver para os juízes esses incidentes de assunção de competência. Nós progredimos. Entrou na Constituição a súmula vinculante, um pouco a fórceps, mas entrou. Tudo isto não passa de técnica de uniformização de jurisprudência. Nós devíamos ter um capítulo no Código com este título: Técnicas de uniformização de jurisprudência. Incidente de demandas repetitivas nos tribunais locais, incidente de demanda repetitiva nos tribunais superiores, avocação de competência, esse incidente de assunção de competência, súmulas vinculantes, súmulas não vinculantes, tudo isso é um mero critério. Nem precisava tratar do tal do precedente, que, repito, não existe como definição dentro do direito processual. Então, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um enunciado produzido depois de uma série de recursos ou com a utilização de algumas técnicas ou de incidentes para que estas fórmulas, esses enunciados, sejam mais ou menos obrigatórios para os juízes de mesma instância ou para os juízes de instância inferior. É para isso que servem os tais dos precedentes. Resultado de uma técnica de uniformização de jurisprudência. Precedente não se forma de cima para baixo. E isso, olha, eu acho que a melhor explicação é do Márcio. Quer dizer, mostrou essa ideia de precedentes como precedentes formados horizontalmente. E o precedente, gente, não é essa barbaridade de o juiz dizer que o precedente sou eu. Quer dizer, aqui no Brasil, como querem reinventar a roda, quem faz o precedente diz que está fazendo um precedente. Que é uma coisa de doido. Quer dizer, na verdade, o precedente é quando eu afirmo, olha,
o teu acórdão é bom, eu vou aplicar esta tese que você está relacionando, porque ela tem identidade com o caso que eu estou julgando, ou com a tese que eu estou julgando. Tese, como o Bedak acabou de explicar muito bem no painel anterior, tese jurídica, não tese fática, porque a gente não usa essa ideia de tese fática como os norte-americanos, como os ingleses, como os paquistaneses, os israelenses, os australianos, os neozelandeses, como alguns países de common law. Tudo isto acabou sendo um pouco surpreendente aqui no Brasil, quando as pessoas começam a discutir temas que nada tem a ver conosco, tem a ver, de novo, com chocolate branco, que não é chocolate. Então, vamos terminar estas discussões, que são um pouco paranoicas, porque nada disso está no Código de Processo Civil. Ah, mas o legislador pensou. Olha, eu aprendi uma coisa com o professor Barbosa Moreira. Eu nunca me esqueci disso. Quando a lei de arbitragem acabou de ser editada, o Barbosa Moreira me ligou para dizer, olha, aqui vocês cometeram um erro, que na verdade ele sabia que era erro meu, né, porque era uma questão típica de processo. Isso aqui não é nulo, isso aqui é anulável, você tinha que saber isso. Eu falei, não, professor, mas veja bem, deixa eu explicar. Ele falou, Carlos Alberto, ele é a única pessoa no mundo, ali na minha mãe, que me chamava de Carlos Alberto, mas ele só fazia isso como uma advertência. Ele falou, Carlos Alberto, se você acha que tem que me explicar, você não serve nem como jurista, nem como legislador. Porque a lei está posta, meu querido. Eu estou lendo a lei, estou dizendo a você como é que eu estou interpretando. Como você interpreta é irrelevante. E de fato, se o legislador pensou que estava fazendo alguma coisa, pensou mal. Vamos abandoná-lo, deixar que ele continue com seus delírios e vamos falar daquilo que interessa. Técnica de uniformização de jurisprudência. Bom, dito isto, o que é que estas coisas têm a ver com arbitragem? Nada. Absolutamente nada. Então quer dizer que não se aplica a jurisprudência na arbitragem? Gente, entre um nada e a tolice vai uma grande distância. Então vamos ver. É claro que eu vou aplicar tudo aquilo que os juristas dizem a respeito da aplicação da lei. Eu vou levar em conta tudo o que os tribunais dizem a respeito da aplicação da lei. Vou levar até em conta, com grande favor, vou levar em conta o que o Supremo Tribunal diz a respeito da aplicação da Constituição e que o Superior diz, ora de um jeito, ora de outro, sobre a aplicação da lei federal. Coisa estranha, né? Nós temos um tribunal aqui para uniformizar a lei federal, coisa que ele não faz. E nós precisamos de tanta técnica aqui para fazer aquilo que o superior deveria ter feito, segundo a Constituição de 88. Tomara que não tenha um ministro aqui, porque eu sou craque em fazer essas afirmações. A última mesa que o Talamini presidiu, nós estávamos falando de uma súmula que acabou sendo editada, de uma decisão de embargos de divergência do Superior Tribunal, que foi editada para derrubar a súmula 133 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que era a respeito do cheque especial. E eu dizia, olha, isso foi um azar, o advogado gerenciou muito mal esse processo, tal, inclusive ele deve estar foragido, porque era advogado de banco. Agora ele aliviou um pouco as palavras, ele foi muito mais brusco do que isso. Estava na sala. Eu recebo um bilhetinho, professor, o advogado não só não está foragido, como está na sala. E aí este aqui, muito amigo, me manda um outro bilhetinho. Me manda um bilhetinho. Quem embalou, nunca me esqueci, quem embalou o Matheus, como é que você fala? Quem pariu o Matheus que o embale. Falei, é isso que eu... Bom, acabou a palestra, gente, o cara quase voou na minha garganta. Naquela época a gente não jogava cadeira. Então, ele quase voou na minha garganta. Então eu tenho um certo cuidado a fazer essas críticas. Não era um cara só, ele tinha levado a equipe inteira do banco dele. Toda a equipe do banco, gente. E a equipe do banco patrocinava o Congresso. Foi um desastre. Foi uma coisa assim... Então, se tiver algum ministro ou alguém que conheça ministro, não estou falando mal deles, não. É que, enfim, não deu certo. Era um tribunal que foi criado por uma coisa e acabou tendo um outro destino. Mas então, por que eu digo que isso não tem nada a ver com arbitragem? Porque tudo aquilo que for produto desta técnica de uniformização, por ser técnica, diz respeito a um sistema, que é o sistema do processo estatal. Aliás, o código não podia ser mais claro. Ele cria um sistema, porque esse sistema tem freios e contrapesos para mudar aquilo que eventualmente foi formado com incidentes de demandas repetitivas ou com o incidente de assunção de competência, para eventualmente eu desfazer aquela interpretação quando as coisas mudarem, porque jurisprudência é basicamente alguma coisa ligada a um sistema rebus sic stantibus. Enquanto as coisas estiverem iguais, os tribunais vão continuar decidindo daquele jeito. Se alguma coisa mudar, é razoável
razoável que os tribunais também mudem a sua decisão e modulem, eventualmente, os efeitos daqueles que foram enganados pelo tribunal, não é? Porque eu me comporto de acordo com a súmula, de repente o tribunal diz, olha, desculpe, mas eu mudei de ideia. Não pode ser assim. A modulação, portanto, é exatamente o sistema de freios que o legislador corretamente identificou. Isso tudo é muito bom para uma técnica a ser aplicada dentro de um sistema. Esse sistema funciona porque até mesmo um juiz de primeira instância pode iniciar um incidente de resolução de demandas repetitivas. O árbitro não participa de nada disso. Ele não pode criar nada, ele não pode revogar nada, ele não pode votar em nada. Ele não participa deste sistema de criação desses enunciados. Eu não vou usar a palavra precedente porque ela está errada. Ela não deve ser empregada no nosso direito. O próprio Código de Processo Civil utiliza a palavra precedente algumas vezes e em sentidos diferentes. Então, dito isto, acredito que nós não podemos continuar a ficar discutindo essa questão de importar os precedentes para a arbitragem. Isso não quer dizer que serão ignoradas as decisões dos tribunais brasileiros. É claro que serão levadas em consideração, até mesmo as súmulas do Supremo Tribunal Federal, as vinculantes. E o que acontece se o árbitro não aplicar uma súmula vinculante? Não acontece nada. Há uma decisão errada. E se for mais grave que isto, se o árbitro não aplicar uma lei federal? Porque súmula, gente, foi criada porque não está destinado a criar norma. Isso é uma fonte secundária do direito. E se eu desrespeitar uma fonte primária, o que acontece? Nada. Aplica-se, isso sim, uma regra que é milenar do direito italiano, que é causa del suo mal pianga se stesso, que é causa do seu mal que chore. Escolheu mal o seu árbitro, azar o seu. Escolheu a arbitragem e não sabia. Se aplicava você também no episódio dos advogados, né? Exato, também aconteceu. Então, paciência. É uma escolha, é um risco. Quer dizer, quem quiser a arbitragem já sabe que está saindo de um sistema que pode estar muito bem estruturado e entrando em outro que é diferente. O que não pode é haver esta intersecção. E se eu não aplicar uma decisão que foi tomada num incidente de demandas repetitivas lá no Supremo Tribunal Federal, que vincularia toda a nação brasileira, quer dizer, todos os juízes da nação brasileira, porque precedente não vincula cidadão, precedente vincula juiz de direito. Isso aqui, vocês leiam direitinho, que a doutora explicou com muita precisão. Acho que a Susana foi muito feliz entre várias colocações que fez em seu livro, esta especificamente, quem é o destinatário deste regramento? Não é o cidadão. Portanto, precedente não é norma, pelo amor de Deus. Precedente não é norma. Precedente é fonte secundária do direito. Sempre, sempre e continua sempre. Não vai mudar. Portanto, quando nós chegamos à arbitragem, vamos ler o artigo 489, que é destinado, de novo, ao juiz estatal. O artigo 489 redimensionou a fundamentação das sentenças. Redimensionar talvez seja até um excesso da minha parte. Ele explicitou melhor o que é que quer do juiz de direito quando ele fundamenta uma sentença que vier a proferir. Ele diz, se houver, entre outras coisas, se houver lá alguém alegando que há um enunciado que tenha que ser aplicado neste caso, você, juiz, ou bem aplica, ou bem diz por que é que não aplica. Porque se você não fizer isto, distinguindo a hipótese de exclusão daquele precedente, daquele enunciado para o caso concreto, você não motivou corretamente a sua sentença. E ela padecerá do vício de motivação. Quem é o destinatário desta regra? Está lá, o juiz de direito, o juiz estatal. Árbitro não tem nada que ver com isso. Mas eu já vi vários juristas tentando tirar leite de pedra e dizendo, olha, se alguma das partes na arbitragem invocar um enunciado como estes e o árbitro não disser por que não o aplica, deixar de aplicá-lo, ou não disser por que é que não o aplica, eu posso submeter essa sentença arbitral à ação anulatória por falta de motivação. Então eu diria que foi violado o artigo 26 da Lei de Arbitragem.
Não é verdade. Vem lá, dê uma olhada no artigo 26 da lei da arbitragem que descreve o que é a sentença arbitral. A sentença arbitral não tem nada disso, que o artigo 489 renunciou para o sistema do processo estatal. Eu termino, porque eu combinei com o Talamini, porque o Rica queria falar no final, para que ele pudesse ser o último a falar, me desdizer, portanto, e não haver a possibilidade de eu rebater. Então eu combinei com o Talamini que eu vou falar 15 minutos e me reservo 5 minutos para o final. Eu sou mais velho mesmo, eu posso falar, fui presidente do Instituto, você tem que ter respeito pelos mais velhos. Então, no final, você tem que me dar 5 minutos de volta para eu poder dizer que tudo que o Rica vai dizer, tudo que o Márcio vai dizer, e uma parte do que a Suzana vai dizer não está correto. Mas, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Carmona. Passo a palavra, então, agora ao doutor Márcio Bellocchi. Agradecendo, igualmente, a aceitação do convite do Instituto. Alô, alô. Bom, primeiro eu vou fazer então uso da minha prerrogativa, Talamini, de usar meus 20 minutos, porque eu não vou ficar entrando em bate-boca, tá, gente? Eu adoro vocês, tá? Adoro esse fulano que acabou de falar, adoro todos que estão aqui. E antes de entrar na minha fala, e isso não computa como tempo, gente, eu queria só fazer os agradecimentos que eu gostaria muito de fazer. Inicialmente pelo pessoal do IBDP, presidente Cássio Carpinella Bueno, Rogerinho Adotti, Flávia Rio, Serginho Arenhart, Talamini, esse evento maravilhoso que depois de hoje vocês podem jogar no lixo porque gastaram dinheiro à toa, segundo a fala do professor Carmona. É 1 milhão contra 1. Mas vamos jogar fora porque o professor Carmona assim falou. Tá, ok. Agradeço realmente a vocês que estão aqui nos assistindo. E eu gostaria, antes de mais nada, também da minha fala, de falar para essa mulher maravilhosa, essa professora, essa homenageada, que ontem o professor William e o professor Talamini tiraram até lágrimas de várias pessoas, inclusive de mim, no que diz respeito à homenagem que fizeram a ela. Foi a homenagem mais verdadeira que eu já vi na minha vida, assim como é verdadeiro o sentimento que eu tenho por você. Então, quando eu ouço o professor Carmona falando-se tanto de pataquada, eu não vou dar ouvidos à minha mulher, Carmona. O que é isso? Eu não te amo como eu amo a minha mulher, menino, mas nem pensar. Bom, feito esses agradecimentos, essas homenagens, eu agradeço muito ao Cris, esse grande professor, von Heidelberg Universität, um amigo do mundo, essa pessoa que está aqui nos assistindo, que entende totalmente o português. Muito obrigado por você estar aqui. Professor Bedak, professor Pedro Dinamarco, Evaristo, Malu, tantas pessoas aqui, Dani, Priscila, a todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Bom, pessoal, eu mais uma vez, e agora eu começo realmente a minha fala, eu mais uma vez me deparo numa situação em que eu tenho que falar sobre a aplicabilidade, porque efetivamente eu defendo a aplicabilidade de precedentes. A arbitragem pouco importa o nome. Se é precedente, técnica de uniformização de jurisprudência, fato é que o 927 tem uma previsão cuja consequência está no 988 do Código de Processo Civil. Então eu me deparo, mais uma vez, numa situação em que um processualista, arbitralista, e para mim, como o professor Talamini falou, é o árbitro que é mais nomeado no Brasil e muito nomeado pelo mundo também, é professor de todos nós, é uma pessoa a quem eu admiro demais. Todos nós estudamos por ele, professora Suzana Cremasco, professor Ricardo Apriliano, professor Talamini, mas mais uma vez eu me deparo como me deparei em uma outra situação em que eu falava junto com uma outra arbitralista, que não vou falar o nome para não dar a impossibilidade dela exercer o direito contraditório, no sentido de que fala, sem nenhum fundamento jurídico. Fundamento jurídico zero. E a partir do momento que eu ouço o professor Carmona falar que o Código de 73 era pródigo disso ou daquilo, mas no papel, poderíamos ter rasgado o Código de 73. É a mesma coisa o Código de 2015. Então o problema é o Código. Então o senhor é um arbitralista realmente, porque o Código não é mais nada para o senhor, professor Carmona. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, de novo, o 927 prevê lá figuras cujo resultado é vinculante a uma sociedade. Então nós temos o 927 estabelecendo que RDR, IAC, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, o julgamento
desses remédios processuais, eles têm uma força vinculante perante toda uma sociedade. Então, eu não tenho como, independentemente do nome que se dê a essa figura jurídica, eu não tenho como efetivamente não pensar que tem algo diferente em vigor há quase 10 anos. Já passamos da fase de discutir a inconstitucionalidade, eu não sei qual que é o pensamento do professor Cássio Scarpinella Bueno atualmente a respeito, professor Nelson Neri, mas muito se discutiu a respeito da inconstitucionalidade, mas fato é que nós temos essa figura. E simplesmente falar que não devemos enxergar essa figura, efetivamente isso é contra nós próprios jurisdicionados. Que muito embora não sejamos os destinatários do precedente, eu vou usar essa denominação porque é a denominação que eu gosto de me utilizar, e eu não vou ficar com medo das falas do professor Carmona, porque isso é uma técnica, é retórica dele, de falar primeiro, depois todo mundo fica, ah, meu Deus, mas será que eu vou falar, será que eu não vou falar? Vou falar sim, tá, Carmona? E sem pedir desculpa, como você também não pede. Então, vou chamar de precedente. Então, temos precedente, independentemente de quem é direcionado, fato é que o jurisdicionado é o destinatário final. Porque se nós temos a aplicabilidade do precedente, ou a vinculação do precedente única e exclusivamente ao juiz, é o juiz quem julga os casos dos jurisdicionados. Portanto, os jurisdicionados são os destinatários finais do precedente. Bom, por que nós temos a necessidade de um precedente? E eu vou tentar dar uma base jurídica à minha fala, para exatamente contrapor a fala do professor Carmona, que não era o intuito, mas ontem de manhã, já quando o professor Talamini lançou o grupo 29, do painel 29, ele já começou, já jogou a bomba, né? Ele já jogou uma bomba, não, porque não sei o quê, porque não sei o que. Eu falei, ih, já começou o negócio aqui, né? E é gostoso, porque realmente é todo mundo muito amigo, e a unanimidade é burra, como diz o meu querido e saudoso Nelson Rodrigues, né? Então, na verdade, isso é muito saudável que nós temos. Mas então, por que dos precedentes? Na verdade, os precedentes eles chegam no Brasil como uma forma de se terminar a litigância de massa. Precedente é brasileiro, precedente não é brasileiro, pouco importa também. Mas essa é a função ou uma técnica de jurisprudência criada com vistas a quê? A se terminar com uma litigância de massa. Mas não é só esse o intuito do precedente no Brasil. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas fato é que tanto falamos da demora do judiciário, das questões do judiciário, vem uma técnica, vem o precedente para vincular, discute-se, aplica-se ou não aplica-se, fato é que isso vale e está funcionando. E está funcionando cada vez mais por quê? Porque pessoas inteligentes falam sobre precedente. Pessoas espertas entendem que precedente existe. Então, nós temos que aceitar. Não dá para ficar alardeando que não existe precedente. O precedente existe, ele está aí. Então, nós temos a necessidade do quê? De uma previsibilidade. Segurança jurídica é algo inerente, é algo necessário ao jurisdicionado. E nós só temos a possibilidade de ter uma segurança jurídica quando nós sabemos o quê? Como funciona o nosso ordenamento jurídico. E o que compõe o nosso ordenamento jurídico? Nosso ordenamento jurídico é composto pela lei, o nosso ordenamento jurídico é composto pela jurisprudência cristalizada, pela doutrina e agora pelos precedentes. Então, já nós devemos ter uma nova espécie, um novo tipo de precedente, que é o quê? O recurso especial individual. Porque nós temos a emenda complementar 125 de 2022, se não me engano, que vai ser regulamentada. A depender da forma como ela vai ser regulamentada, nós teremos um outro precedente. Ou seja, uma decisão formada no âmbito de um recurso especial individual pode também vir a ser vinculante a todos os jurisdicionados. Então, quando nós temos a Constituição Federal falando que a súmula vinculante, ela inclusive afeta os administradores, nós temos efetivamente um sistema que veio se desenvolvendo no Brasil. Com vistas ao quê? Com vistas a se chegar, a se obter uma segurança jurídica. Bom, e por que? O professor Carmona também mencionou, e está na minha fala, que nós temos que respeitar fontes primárias do direito, né? Então, no caso, lei. O professor Arruda Alvim, por muito tempo, ele relutou em aceitar que o precedente seria vinculante, exatamente com base nessa colocação do professor Carmona. Só que
ao fim das escritas dele, nas últimas edições do manual dele, ele afirma textualmente que o precedente é uma forma secundária, uma fonte secundária do direito, e, assim como a fonte primária, também deve ser respeitada. E, de uma certa forma, se nós analisarmos, é o Estado quem está ditando a norma, porque o precedente tem, sim, carga normativa. O precedente faz uma espécie de lei para a sociedade. Então, nós temos, efetivamente, o quê? O precedente como uma norma constitucional. Por quê? Porque advém também do Estado, advém do Judiciário, um dos braços do Estado. O Legislativo, quantas vezes demora para trazer a novidade que é tanto querida pela sociedade? E o juiz é a melhor autoridade para fazer com que o direito siga rente às necessidades dessa sociedade de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais célere. Então, se o precedente ele tem carga normativa, ele compõe o quê? Ele compõe a pauta de conduta dos jurisdicionados, como eu já falei para vocês, dentro daquele tripé, né? Ou seja, o precedente ele compõe o direito brasileiro. O que eu estou fazendo aqui com os senhores e com as senhoras é desenvolvendo um raciocínio para chegar a uma conclusão. E não simplesmente vomitando um tanto de palavras aqui para simplesmente colocar que precedente não existe, precedente não vincula. Sim, nós temos uma forma diferente de tratar os precedentes, sem dúvida. Afinal de contas, o precedente é um instituto originado no common law, e o precedente não nasce como precedente no common law. Ele nasce depois, ele nasce do caso. No Brasil, nós temos o precedente nascendo como precedente por força de lei. Essa é a forma que nós temos de originação de precedentes. Inclusive, teve uma palestra muito boa sobre o processo de formação de precedentes hoje de manhã, que até foi comentada a respeito do conteúdo. Bom, mas o precedente ele não funciona, ou ele não serve somente para casos de litigância de massa. Porque seria muito ingênuo dizer isso, na verdade, senhoras e senhores. Por quê? Porque quando nós temos um precedente, e agora eu falo do precedente que nós temos aqui, nós temos o quê? Nós temos uma tese que é formada nesse precedente, que é redigida nesse precedente, e nós temos a ratio desse precedente, que é exatamente o núcleo central, obviamente, incorrendo num pleonasmo, o núcleo dessa decisão, da fundamentação dessa decisão. Então nós temos tese e ratio. E aí eu vou um pouco mais longe para irritar um pouquinho mais o professor Carmona. O que vincula no precedente? A tese ou a ratio? E tem se discutido muito essa questão. Porque falava-se que era só litigância de massa, e é exatamente porque nós somos inteligentes e temos que desenvolver algo que chegou no Brasil para fazer com que a coisa aconteça de uma forma muito mais equânime, isonômica, ou como diz o professor Rodrigo Fux, que nós temos um estoque de capital jurídico aqui no Brasil, inclusive no livro dele, que ele sustenta isso, num artigo, inclusive, em parceria com o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, isso efetivamente nos é necessário. Então, se eu tenho uma tese e uma ratio, o que vincula? Ambos, na verdade, é sempre a ratio, porque a tese ela vem da ratio. Porém, a tese, que é exatamente aquele texto que é formado, né, são os temas que são divulgados pelo STJ, pelo STF, eles divulgam as teses, que são os temas, e isso vincula normalmente o quê? A casos binários, aqueles casos que são sim ou não. É como a professora Tereza fala, não vou deixar de falar como ela fala também, obviamente. Eu não vou contradizer a minha mulher, óbvio, né, gente? Mas é muito inteligente isso. Então, para casos binários, que são ou sim ou não, por exemplo, uma declaração de nulidade de uma cláusula contratual num contrato de banco. Essa cláusula que cobra a taxa XPTO na contratação com o banco é nula. São milhões de casos iguais, idênticos. Esses são casos binários. Portanto, a tese aqui vincula a todos os julgadores que tenham em suas mãos, ou que tenham sob sua responsabilidade, casos de mesmo conteúdo, de conteúdo idêntico. E a ratio? Quando é que a ratio vincula? A ratio vincula quando nós temos casos análogos. Eu vou trazer uma definição para os senhores e para as senhoras, que é exatamente uma definição da homenageada, ou duas definições, né, como eu vou dizer,
mas fato é que casos análogos vinculam pela ratio. Então, por exemplo, um caso análogo. Nós já tivemos julgamento no STF de recurso extraordinário, no sentido de o que é aplicável em caso de extravio de bagagem de passageiros e atraso de voo. Código de Defesa do Consumidor ou tratados internacionais de Varsóvia e Montreal. O STF decidiu que a aplicabilidade aqui é dos tratados internacionais. Posteriormente, discutiu-se um caso a respeito de responsabilidade sobre extravio de carga. O que se fez nesse caso? Extraiu-se a ratio daquele caso anterior, no sentido de que, nesse caso, aplica-se o tratado sobre o Código de Defesa do Consumidor, e essa ratio foi aplicada a esse caso. Gente, isso facilita a vida do julgador. Julgador está aqui para o quê? Para pensar em casos que são complexos. Hoje os escritórios têm a divisão de litigância de massa e estratégico, complexo, litigância estratégica, os casos complexos dos seus clientes. É para isso que os julgadores servem. Para isso que servem os precedentes, para facilitar o julgamento. Eu gostaria de, antes de entrar na arbitragem, só trazer a definição de tese para ficar uma coisa bem clara, porque, para quem não estudou ainda precedente, até agora, das palestras que eu ouvi, ainda não se trouxe uma... Não que sejam as definições corretas, para mim são as melhores, mas para se trazer a lume do que eu estou falando aqui nessa minha palestra. Tese, abro aspas, é um enunciado, um elemento textual próprio e específico dos precedentes qualificados. Porque quando nós falamos aqui de precedentes do 927, inciso 3, nós estamos falando dos precedentes qualificados, aqueles que vinculam. Os acórdãos que se constituem precedentes qualificados apresentam 5 elementos. Então, eles têm a tese, eles têm o enunciado, a ementa, eles têm o relatório, eles têm a fundamentação, a parte decisória e a tese. O professor Ronaldo Kramer ele falou o quê? Que uma decisão proferida no âmbito de um recurso especial repetitivo, por exemplo, ela tem o quê? Ela tem 2 decisões. Uma decisão específica, que é aquela decisão que decide o caso especificamente, e uma decisão genérica, que é a decisão o quê? Para toda a sociedade. É exatamente aí que entra a formação do precedente. E o que é ratio? Na definição também da professora Tereza, abre aspas, é uma estrutura jurídica nuclear e fundamental do raciocínio do juiz, que está, de uma certa forma, escondido na fundamentação. Continua, fecho aspas. Na verdade, é o quê? Da análise profunda, e esse é o grande trabalho do advogado, do julgador. Analisar uma decisão e conseguir extrair dessa decisão uma ratio. E isso só é possível efetivamente conhecendo o que é um precedente e qual que é o objetivo daquela decisão. Então, da análise da fundamentação e da decisão, nós temos como, complexamente, extrair a ratio. E entro agora na arbitragem, para chegar à minha conclusão. A arbitragem é o quê? E isso todo mundo se dobra para o professor Carmona. É jurisdição. Foi a primeira pessoa que falou que era jurisdição. Didi me fala que participou da defesa de mestrado tua, né, Carmona? Doutorado. Doutorado. Falou que assistiu a defesa, que foi uma coisa excepcional. E foi onde o professor Carmona trouxe exatamente... Só um parênteses para explicar que, quando ela assistiu a defesa do doutorado da Carmona, ela tinha a idade em que ela aparece naquela foto lá que o William mostrou ontem. Tá? Vocês verem como o Carmona é velho. Bom, então o professor Carmona que trouxe exatamente com que todos, hoje em dia, é pacificado que a arbitragem ela tem natureza jurisdicional. Se nós analisarmos a lei de arbitragem, 9.307/96, e analisarmos todos os dispositivos, nós vemos o quê? Que a lei fala que a sentença arbitral ela produz os mesmos efeitos de uma sentença jurisdicional, um árbitro, no desenvolvimento de suas funções, ele é funcionário público, os crimes em que ele incorre são crimes cometidos por funcionário público, a sentença arbitral, ela faz coisa julgada, ela é um título executivo judicial, conforme o 515, em um de seus incisos, do Código de Processo Civil, e quando se fala, como o Apriliano, segundo o Carmona, defende a aplicação do Código de Processo Civil, eu lembro de uma audiência, da primeira audiência que eu fui, gente, o painel era nosso saudoso, né, Carmona Nering, que era meu sócio, que faleceu agora, foi com ele que eu aprendi algumas coisas, junto com o Carmona e tantos outros. Eu fui a uma primeira audiência cujo painel arbitral era presidido pelo professor
Magalhães, da USP, era o professor Luiz Olavo Batista, e eu não lembro o terceiro, porque era de Minas Gerais, era o Anastasia, Suzana. E quando eu cheguei com o meu Código de Processo Civil, era a minha primeira audiência em arbitragem, o Neren falou, Belloc, não leve o código, não leve o código. Eu falei, não vai que tem algum probleminha, alguma coisa? Eu levei o código, botei, e era o código do Teutônio, não era nem a lei seca. Eu cheguei ao professor Magalhães e falou assim, por favor, eu peço a todos, eu era o único, que coloquem os seus códigos de processo civil sob a mesa. Eu fiquei olhando e falei, nossa, eu coloquei como se nada, como se não fosse comigo, me fiz de absolutamente rogado. Mas, muito embora eu concorde com essa afirmação, eu acho que essa afirmação de não aplicabilidade do Código de Processo Civil, ela deve ser analisada um pouco à distância. Por quê? Porque nós temos um regime de cooperação entre arbitragem e judiciário. Isso é claro, tanto na lei de arbitragem, quanto no Código de Processo Civil. Então, quando nós temos a expedição de cartas arbitrais previstas tanto na lei de arbitragem quanto no Código de Processo Civil, quando nós temos a ação de anulação prevista no 32 de uma sentença arbitral, 32 da lei de arbitragem, isso tudo é regime de cooperação. São as jurisdições se conversarem, para que nós tenhamos o quê? Uma segurança jurídica. Afinal de contas, o direito, ele não é uma loteria. O direito, como fala o ministro Rui Rosado Aguiar, inclusive esse texto do ministro Rui Rosado Aguiar é citado pelo Rodrigo Fux, que por sua vez, ou ministro Rui Rosado, ao desenvolver seu texto, menciona demais Ricardo Apriliano, na sua maravilhosa obra de ordem pública, que eu pedi, inclusive, outro dia para me utilizar dela, ele fala que o direito é unitário. Na verdade, nós temos o princípio da universalidade. O direito, ele não pode ser um para um e outro para outro. A arbitragem é um sistema diferenciado, ele é um sistema diferenciado. O ministro Rui Rosado Aguiar também fala que, muito embora ele seja um sistema diferenciado, autônomo, ele não pode estar no espaço. Eu costumo dizer que a arbitragem ela não pode ser uma bolha. Ela tem que estar integrada com todo o nosso ordenamento jurídico. Ora, se nós temos o nosso ordenamento jurídico composto por lei, por jurisprudência cristalizada e por precedente, como é que eu não posso, ou que eu não deva ter a aplicabilidade do precedente também na arbitragem, ou seja, a vinculação do árbitro também ao precedente que se forma no âmbito do 927. Eu não vejo, efetivamente, como isso possa acontecer. Já partindo para o final, eu vou trazer aqui algo para dizer, o professor Carmona, inclusive, mencionou a questão da ação anulatória, que escolha um novo árbitro. Eu, na verdade, quando eu falo de aplicação de precedente vinculante na arbitragem, o que eu quero dizer? Eu entendo, e a arbitragem é realmente algo que funciona espetacularmente, principalmente em virtude da lei que nós temos, cuja redação é também de autoria do professor Carmona. Nós temos um sistema muito robusto, muito sério, muito respeitado da arbitragem aqui no Brasil. E entendo que um pouco disso também se deve à própria existência da ação anulatória, que, se bem manejada, e não manejada como tem sido por algumas vezes, mal manejada aqui no Brasil, dá ainda mais a credibilidade para a arbitragem. Mas então, se eu tenho um precedente vinculante e uma parte invoca esse precedente vinculante naquele determinado procedimento arbitral, e depois, se nós quisermos falar de exemplos, porque ontem no grupo o professor Carmona já começou a lançar, né? Quero exemplo, quero exemplo. Depois a gente fala sobre o assunto. Mas fato é que, se eu invoco um precedente vinculante, o árbitro, a meu ver, a meu humilde ver, ele deve fazer o quê? Ou aplicar o precedente vinculante, ou ele deve exercer a distinção, informar por que ele não aplicará ou não aplica esse precedente àquele determinado caso. Por quê? Porque se eu tenho um árbitro renitente em aplicar um precedente, em aceitar a aplicabilidade do precedente, eu tenho um erro em procedendo, a meu ver. Por quê? Seja porque o árbitro está decidindo fora daquilo que as partes convencionaram, que foi a aplicação do direito brasileiro, e, portanto, o precedente se compõe a pauta de conduta dos jurisdicionados, compõe o nosso ordenamento jurídico, é direito brasileiro, tem uma nulidade aí pelo inciso 4º do artigo 32. E eu entendo que quando o artigo 26 da Lei de Arbitragem fala que a sentença deve ser fundamentada, ela deve ser integralmente fundamentada. Não há por que se falar numa... E as decisões arbitrais que eu tenho visto são
absurdamente bem fundamentadas. As decisões relatadas pelo professor Carmona, pelo professor Apriliano, da Suzana e do Talamini eu não vi, mas eu vi do Apriliano e vi do Carmona. São decisões extremamente bem fundamentadas. Então, se ele decide pela não estou vinculado ao precedente, para mim, a nulidade, seja pelo inciso 3, seja pelo inciso 4 do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Se, no entanto, ele toma o precedente vinculante em virtude de uma alegação da parte, porque também alguém poderia dizer, mas o iura novit curia, ele não está vinculado a isso, deveria de fazer toda uma pesquisa. Também nesse ponto eu tenho minha relatividade para falar que, pelo princípio do iura novit curia, o árbitro tem que saber de tudo. Não. Eu acho que as partes também têm que ser bem diligentes no seu processo, nas suas alegações, o que acontece normalmente nas arbitragens, e apontar o precedente. Se o árbitro toma esse precedente e fundamenta o porquê da não aplicabilidade desse precedente, a meu ver, aí sim é o que o professor Carmona falou. Chora, nenê. Agora é a minha fala. Chora, nenê. Escolha um novo árbitro da próxima vez. Por quê? Porque a sentença arbitral, ela, via de regra, ela não é recorrível. E se ela não é recorrível, nesse caso, havendo erro em indicando, não há que se falar em nenhuma forma de discussão dessa sentença arbitral. Então, eu gosto de deixar muito bem claro, ou muito clara, a minha posição, que ele não tem que tomar o precedente pelo simples fato de eu ter invocado. Porque não é pelo fato de uma parte ter invocado a lei que o árbitro está vinculado à mesma interpretação que a parte fez daquela lei. Porque o julgador, e nesse caso o árbitro também, assim como o juiz, ele interpreta a lei. Ele cria o direito. A diferença da criação do direito pelo órgão estatal, atualmente, é pelo fato de que essa criação de direito ela pode ter uma abrangência macro, sair do processo. Na arbitragem, não. Isso fica dentro, interna corporis, porém isso não significa que o precedente vinculante não tenha, de alguma forma, ou da sua forma, a aplicabilidade ao procedimento arbitral. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Belocchi. E igualmente agradecendo por haver aceito o convite do Instituto, eu passo agora a palavra para a professora Suzana Cremasco. Bom, muito obrigada, professor Talamini. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo ao Instituto por, mais uma vez, ter a oportunidade de falar em uma das jornadas de processo. Faço isso na pessoa do nosso presidente, do professor Cássio, da nossa secretária-geral, a professora Rogéria. Quero dizer que, para mim, que quando a professora Tereza provavelmente tinha menos que a minha idade, eu a vi falando pela primeira vez na Faculdade de Direito da UFMG e falei, meu Deus, o que é isso? Eu digo, professora, que a senhora me inspira desde então, e lá se vão bons anos. A senhora foi fonte de inspiração no livro de nulidades, quando eu era monitora da professora Juliana, com o livro de coisa julgada, no meu TCC, na faculdade. Na parte da tese, eu acho que a senhora certamente deve ser uma das autoras mais citadas, porque é uma autoridade inequívoca em precedentes no país. E eu quero dizer que estar aqui na frente da senhora falando a respeito de precedentes é uma responsabilidade imensa, mas quero dizer que nós temos dois responsáveis nessa mesa, que é o professor Talamini e o professor Apriliano, porque se não fossem os dois, eu não estaria aqui. Então, se eu falar bobagem, a senhora puxa a orelha dos dois. E eu quero dizer que falar de arbitragem em precedentes, para mim, é uma satisfação pessoal muito grande, porque eu, como cria do professor Carmona, que fui em 2018, defendi ferrenhamente, com unhas e dentes, que precedentes não eram aplicados, não se vinculavam, não tinham absolutamente nada a ver com arbitragem. E eu parti daquilo que é a frase célebre do professor Carmona: arbitragem is different. Né? Então, nós estamos falando aqui de um outro mundo. Nós estamos falando aqui de algo que foi estruturado dentro do direito brasileiro como sendo um sistema absolutamente autônomo ao processo judicial, um sistema em que, por diversas e reiteradas vezes, nós sempre sustentamos que não teve nem nunca terá qualquer tipo de relação com o Código de Processo Civil. O professor Carmona disse isso hoje com todas as letras na
primeira parte da exposição dele. Mas é também, do professor Carlos Alberto Carmona, uma segunda lição, e aí é a segunda homenagem a ele que está no slide, que a arbitragem é processo. Arbitragem é processo, ele tem um livro que todos nós estudamos nele, que fala que a arbitragem é processo, e, consequentemente, a partir do momento em que eu parto do princípio de que a arbitragem é processo, ela é diferente peronomútil. E não é diferente peronomútil porque, fundamentalmente, ela precisa ser pensada dentro de uma estrutura que é uma estrutura e um ambiente de cunho processual, com técnicas de natureza processual que precisam ser levadas em consideração. Eu acho que é isso que o Rica falará na sequência a respeito da tese de livre-docência dele, né? Não é que ele quer, porque quer aplicar o Código de Processo Civil da arbitragem, mas ele faz a leitura, a meu ver, corretamente, de arbitragem dentro de uma estrutura de processo. E quando nós pensamos a arbitragem dentro de uma estrutura de processo, fato é que a gente precisa olhar para aquilo que está na nossa Constituição Federal, e fato é que a gente também precisa verificar aquilo que o Código diz, de processo civil diz, que de alguma forma pode se relacionar aqui com esse mundo que nós estamos eventualmente lidando com ele. E justamente porque tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil estabelecem entre nós a existência de precedentes vinculantes, desde 2016, e aí vai a homenagem ao professor Zé Rogério, que foi quem, em tempos mais recentes, provocou entre nós essa discussão, nós estamos discutindo desde 2016 se o árbitro está ou não está vinculado ao sistema de precedentes vinculantes, e se, porventura, ele estiver vinculado, se essa inobservância aos precedentes daria ou não daria ensejo à ação anulatória. E, com isso, nós estamos há nada menos que 8 anos discutindo exatamente a mesmíssima questão, sem sair do lugar. E sem sair do lugar, porque, na verdade, quando a gente enxerga o professor Carmona e o professor Márcio falando, fica claro que nós estamos naquilo que o professor Talamini, gentilmente, no prefácio dele, definiu muito bem. Ele virou e disse, nós temos um fla-flu quando a gente fala no direito brasileiro sobre aplicação ou não aplicação de precedentes à arbitragem. Nós temos uma posição, que é uma posição do professor Carmona, de que o árbitro não está nem nunca estará jamais vinculado aos precedentes vinculantes. A gente tem a posição, que é a posição do professor Márcio, de que o árbitro está vinculado aos precedentes judiciais e que, a depender das condições em que esse precedente deixar de ser aplicado, isso é causa de anulação, mas nós também temos aí, talvez, duas posições intermediárias, que são a posição de que ele estaria vinculado, mas não cabe a ação anulatória a depender do precedente da aplicação que se der em relação à arbitragem, e uma quarta posição, talvez um pouco mais tímida, que o árbitro deve enfrentar os precedentes judiciais vinculantes e, consequentemente, nós estaríamos aí diante de uma situação e diante de uma circunstância que o problema seria um problema de fundamentação. E aí, quando eu me vi diante desse cenário na tese, e eu ouvi na minha banca de qualificação da professora Juliana Cordeiro, que eu, na verdade, eu não tinha uma hipótese, eu tinha uma conclusão, e eu queria fazer uma tese com a conclusão que eu tinha, que era o ato não estar vinculado aos precedentes judiciais, ela virou para mim e disse o seguinte, Suzana, você precisa fazer pesquisa. Primeiro faça a sua pesquisa, depois você chegue às suas conclusões. E durante a minha pesquisa, qual foi a provocação que eu fiz para mim mesma, num determinado momento, no meio da pandemia, enclausurada dentro de casa, naquele cenário assombroso que todos nós vivemos, eu falei assim, meu Deus, será que a gente não pode sair desta dicotomia que nós estamos, de vincula e não vincula? E nós não podemos reconhecer o impacto e, a partir do reconhecimento desse impacto, superar essa discussão e
procurar ir além desta discussão do vincula ou não vincula, isto é, trazer isso para a perspectiva que é a perspectiva prática daquilo que o precedente e a relação do precedente judicial com a arbitragem pode trazer para as arbitragens, desde o momento em que a parte escolhe a arbitragem como forma de solução do conflito, até o momento que nós vamos fazer controle da sentença dentro da arbitragem. E foi isso que eu me propus a fazer na tese de doutorado que defendi no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG. E aí, eu já ouvi do professor Apriliano, ouvi do professor Talamini, ouvi do professor Carmona, que nada poderia ser mais mineiro do que a minha tese de doutorado, porque eu realmente entendo que a resposta quanto à vinculação ou não vinculação, ela não tem que ser dada, ela não é relevante do ponto de vista das questões que precisam ser enfrentadas. Qual que foi a perspectiva que eu trouxe para dentro do trabalho? Bom, por que a gente precisa entender que existe um impacto e procurar trabalhar com esse impacto para a realidade da arbitragem? Primeiro, eu concordo com aquilo que o professor Márcio falou, de que o precedente integra o arcabouço jurídico brasileiro. Eu não tenho como dizer e como sustentar a essa altura, podemos dar, professor Carmona, o nome que o senhor quiser para o precedente, não tem problema. Mas fato é que a gente tem os precedentes impactando a cultura de solução de conflitos e de solução de disputas no Brasil. Não existe árbitro ou advogado de arbitragem, senhoras e senhores, que a primeira coisa que vai fazer quando vai enfrentar um tema que é um tema relacionado a uma arbitragem, que é procurar saber o que o STJ está decidindo a respeito desse tema. E eu tenho certeza que o professor Carmona faz isso. Como árbitro excepcional que ele é claro que ele faz isso, não se tem dúvida que ele faz isso. Então, eu não tenho como simplesmente desconsiderar essa realidade. Segundo, eu também não posso partir para o outro extremo, e isso eu vi, inclusive, trabalhos que foram, dissertações de mestrados que foram defendidas, que diziam isso, né? As partes, elas escolhem a arbitragem, mas, a despeito de escolherem a arbitragem, elas não querem se perder do entendimento do Poder Judiciário. Meu Deus! Essa pessoa não estudou, com todo respeito e com muito respeito, arbitragem no módulo 0. Né? A razão pela qual a parte escolhe a arbitragem como forma de solução de conflitos é justamente ela conseguir, dentro da arbitragem, um julgamento que não é uma simples reprodução daquilo que está sendo feito pelo Poder Judiciário. Ela quer uma decisão que é uma decisão casuística, ela quer uma decisão para o caso concreto dela, que leve em consideração os argumentos, os fatos, as provas, as teses, os documentos que estão sendo discutidos dentro daquela arbitragem, e é justamente isso que traz um dos maiores diferenciais que a arbitragem tem em relação ao processo judicial, que é a qualidade das decisões judiciais que nós efetivamente temos. Mas, por outro lado, também, isso não significa que a parte quer que o árbitro faça aquilo que lhe dá na telha, né? Que o árbitro não tenha nenhum tipo, que a decisão do árbitro não tenha qualquer tipo de previsibilidade. Quando a gente busca as pesquisas que são pesquisas realizadas pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem com usuários de arbitragem, previsibilidade e segurança são valores importantes para usuários de arbitragem, né? Eu tenho uma expectativa, eu quero uma previsibilidade, eu busco ter algum tipo de noção do que pode acontecer dentro desse procedimento, e isso não pode absolutamente ser desconsiderado. De outra forma, eu também não posso deixar de ter em mente que, na estrutura constitucional brasileira, ao qual a arbitragem se vincula, né, não se tem dúvida de que a arbitragem se insere dentro da estrutura constitucional brasileira, a função de interpretação do direito positivo brasileiro, de dar a última palavra sobre o direito positivo brasileiro, é, sem dúvida nenhuma, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E isso significa que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, sim, para aquilo que está sendo falado, dito, sobre a respeito de um determinado tema, em relação a esses tribunais. Eu não posso simplesmente desconsiderar esse fato. Uma outra crítica que, não raro, muitas vezes as pessoas fazem: no Brasil a gente não tem um sistema de precedentes. O sistema de precedentes no Brasil, ele é imaturo, ele é instável, ele é repleto de percalços. Eu fiz a análise de absolutamente
todos os precedentes vinculantes que foram editados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, desde que nós passamos a ter precedentes vinculantes no direito brasileiro. E o número de precedentes revogados ou alterados é baixíssimo. O sistema de precedentes no âmbito dos tribunais superiores não significa que as decisões são boas, tá? Significa apenas e tão somente de que as decisões são estáveis. Então, existe previsibilidade, existe segurança, existe um sistema que é um sistema confiável. E esse sistema... E aí, por isso que o professor Carmona brinca comigo, fala assim, ela pega uma parte boa de um lado, pega uma parte boa do outro, e é exatamente isso que eu tentei fazer na tese, mas esse sistema, que é um sistema de precedentes criado pelo Código de Processo Civil, ele não é um sistema de precedentes compatível com a arbitragem. E vejam, falar de precedente e de sistema de precedentes são duas coisas completamente diferentes. Então, se é fato que o precedente, ele impacta a arbitragem, porque afinal de contas, as decisões que são proferidas em sede de precedentes serão tomadas em consideração no momento que árbitros forem decidir e no momento em que advogados forem desenvolver suas teses, fato é que o sistema de precedentes pensado para o Código de Processo Civil, com todas as suas interfaces e nuances, ele não tem como simplesmente ser transposto para a arbitragem sem qualquer tipo de restrição. Então, diante disso, e partindo do pressuposto que existe um impacto que precisa ser levado em consideração, o que é a proposta? Bom, a proposta é a gente começar a pensar quais são os critérios para a gente definir se um precedente impacta a arbitragem ou não. E o primeiro ponto, que para mim é muito claro, é possível que as partes convencionem livremente sobre a aplicação de precedentes em arbitragem. Gente, eu posso escolher qual é a lei aplicável à arbitragem, eu não posso escolher qual é o precedente aplicável à arbitragem, eu não posso escolher se eu quero ou não quero eventualmente aplicar um precedente em arbitragem, eu não posso eventualmente escolher que eu quero o precedente do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque, enfim, tem câmaras especializadas em direito empresarial que são e têm entendimentos que são entendimentos absolutamente avançados e arrojados em matéria empresarial. Eu tenho liberdade, a meu ver, e liberdade ampla para que eu possa eventualmente convencionar a respeito disso. Segundo, é qualquer precedente que vai impactar a arbitragem? Definitivamente não. Apenas e tão somente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e acho que o professor Márcio tem, no último trabalho que ele escreveu sobre isso, ele tem uma posição que é uma posição também nesse sentido. Isso significa que as partes não podem, eventualmente, escolher outros precedentes, notadamente de segundo grau? Não, elas têm liberdade para isso, mas se elas não fazem esse apontamento, os precedentes que nós devemos tomar em consideração é o precedente do Superior Tribunal de Justiça e o precedente do Supremo Tribunal Federal. Não importa se nós estamos falando de temas que são temas de mérito ou temas de procedimento, fato é que os precedentes que forem eventualmente proferidos, tanto sobre questões processuais ou procedimentais, quanto sobre questões que são questões de mérito, têm que ser levados em consideração a partir do momento em que nós temos essas questões eventualmente suscitadas dentro da arbitragem. Eu preciso necessariamente submeter esses precedentes. O slide não tinha mudado. Eu preciso necessariamente submeter esses precedentes a contraditório e a fundamentação, ou seja, as partes precisam ter a possibilidade de debater a respeito desse precedente, inclusive para entender se o precedente se aplica, se não se aplica, se tem distinção, se tem superação, qual é a situação desse precedente diante do caso concreto. E os árbitros, a partir do momento que o precedente existir, ele deve necessariamente enfrentar o precedente na sua fundamentação. É parte da função do árbitro, enquanto julgador, que é dar uma resposta às partes em relação à aplicação ou não do precedente, caso, porventura, esse precedente venha a ser invocado dentro daquela arbitragem. E, é claro, e para mim, talvez aqui esteja
a saída que seja uma saída que dê algum conforto para o professor Carmona, se bem que ele vai me dizer que não vai dar com nenhum conforto, absolutamente nenhum, mas fato é que, para mim, e isso foi uma questão que eu desenvolvi na tese, o professor Márcio falou muito sobre a possibilidade do árbitro aplicar ou distinguir. Eu vou além, professor Márcio, eu acho que o árbitro pode distinguir, aplicar ou superar o precedente. E aí, Suzana, você está falando que árbitro faz superação de precedente? Sim, faz superação de precedente, justificando essa superação para o caso concreto e com efeito interpartes, por uma razão muito simples. Diferentemente do que acontece com a superação do precedente no caminho do processo judicial, na arbitragem as partes não têm essa prerrogativa. Eu não tenho como chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para requerer e para conseguir que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal superem um entendimento que, por alguma razão, tenha estado ultrapassado. Então, eu não acho que alguém vá para a arbitragem para simplesmente receber um entendimento enlatado pronto. Eu acho que os árbitros têm a função de dar para aquele caso concreto a melhor solução que eles puderem, e isso faz com que eles precisem necessariamente ter ferramentas que possibilitem que essa superação à brasileira, se é que a gente pode chamar assim, essa superação à brasileira, ela venha eventualmente a ser dada. E a partir do momento em que a gente chega, na definição desses critérios ou na definição dessas premissas, a gente tem que começar a pensar quais são os aspectos e os pontos em que nós efetivamente teremos a arbitragem impactada pelos precedentes. E, a meu ver, a gente tem os precedentes impactando a arbitragem fundamentalmente em 3 perspectivas diferentes. Primeiro, para aquelas pessoas que são sujeitos da arbitragem. E vejam, quando eu estou falando de sujeitos da arbitragem, eu estou usando a expressão aqui com um sentido mais amplo que se pode imaginar. É a utilização da expressão para tanto quem é parte, quanto quem é árbitro, mas também para quem é instituição de arbitragem. E isso foi uma questão que eu me coloquei muito, eu como diretora de Câmara de Arbitragem que sou, eu me coloquei muito nesse lugar. Eu falei assim, gente, se chega uma determinada questão para deliberação administrativa na diretoria da Camarb, que tenha um precedente vinculante do STJ, o que eu vou fazer diante de uma situação que é uma situação como essa? Porque, teoricamente, eu não estou falando de exercício de jurisdição, eu não sou árbitro daquela controvérsia, eu não exerço jurisdição naquela controvérsia. Como que fica o papel das instituições de arbitragem numa situação que é uma situação como essa? Depois, se as partes, eventualmente, conhecem o precedente e fazem essa escolha pelo precedente, eu tenho que respeitar isso. Mas se as partes não falaram nada sobre o precedente é superveniente, será que eu simplesmente posso impor às partes aquele precedente sem qualquer tipo de manifestação de vontade em relação a isso, sem que se dê a oportunidade das partes dizerem se querem ou não querem isso? Então eu preciso pensar esse impacto para esses sujeitos de uma forma um pouquinho mais cuidadosa do que simplesmente a gente dizer os árbitros estão vinculados ao sistema de precedentes, ponto. Né? Em segundo lugar, né, do ponto de vista do procedimento, nós dissemos para vocês que o Código de Processo Civil estabelece um procedimento com uma série de prerrogativas, vamos assim dizer, quando nós estamos falando de precedentes. A tutela de evidência está aí que não nos deixa mentir. Né? Quando eu penso numa situação que é uma situação como essa, ou a improcedência liminar do pedido também está aí que não nos deixa mentir. Né? O julgamento antecipado do mérito está aí que não nos deixa mentir. Situações que são situações como essa afetariam o procedimento da arbitragem? O procedimento de arbitragem poderia ser suspenso porque existe uma discussão quanto à formação de um precedente no âmbito do Poder Judiciário que pode impactar aquela arbitragem? Me parece que não. Né? Então, a gente precisa olhar a questão com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais devagar, do que a gente simplesmente dizer que está vinculado ou não está vinculado. E, por fim, né, para fins de controle,
será que a sentença, de alguma forma, ela teria o seu controle afetado por força da situação do precedente? Para mim, a resposta não é nem que sim, nem que não. Para mim, a resposta ela é depende. Por que a resposta é depende? Porque depende se as partes convencionaram a respeito ou não da aplicação do precedente. Depende se o árbitro fundamentou ou não fundamentou a sua sentença em relação ao precedente. Depende se, eventualmente, o precedente foi ou não foi submetido ao contraditório. Se simplesmente o precedente foi invocado, se simplesmente os árbitros decidiram e simplesmente eu tenho uma sentença ruim lá na frente, não há que se falar absolutamente na possibilidade de anulação. Agora, se eu começo a ter violação de convenção de arbitragem, se eu começo a ter violação de contraditório, se eu começo a ter violação de fundamentação, eu começo a ter que olhar para esse controle de sentença com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de cuidado. Em linhas gerais, meus caros, e dentro aí para respeitar o tempo, os 15 minutos do professor Talamini, porque ele já passou, mas eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Quero dizer que a versão comercial da tese, que foi avaliada pelo Eduardo e pelo Ricardo, foi recém-lançada pela editora Quartier Latam, na coleção de processo e arbitragem coordenada pelo professor Flávio Archo e pelo professor Guilherme Setoguchi. E, enfim, se vocês quiserem dar a honra da leitura e seguir com os debates, tenho certeza que, para mim, vai ser uma grande alegria, um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Suzana. Antes de irmos adiante, né, o Rica já me ajudou aqui a lembrar, e a Suzana indiretamente me lembrou também. Eu tenho de dar 2 avisos para vocês sobre livros. Os livros dos palestrantes desse painel, de vários outros, estão disponíveis para compra acho que no Saguão ou no Mabu, no Hotel Mabu. Foi esse o recado que recebemos. Alguns estão aqui também. Perfeitamente. Estão no Mabu. Aqui a acústica é suficiente, inclusive, para ouvir nesse microfone. Perfeitamente. E no intervalo existem lançamentos. A professora Paula Sarno Braga me pediu, inclusive, especialmente para destacar, entre os lançamentos que haverá, o livro sobre precedentes judiciais, que se insere no projeto Mulheres no Processo. Então, agora, às 16h30, esse aqui na Universidade Federal, aqui no saguão da Faculdade de Direito. Então, esses eram os recados que eu precisava dar. Passo a palavra agora, então, ao professor Ricardo Apriliano. Muito bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu manejei de ficar para o final, porque sabendo que os meus colegas iam atrair o público, eu vou falar para a plateia tão cheia, que já tem uma parede de gente de pé, e eu sempre vou poder acreditar que eles vieram aqui para me ouvir falando, né? Segunda coisa, antes de propriamente começar, já eu vou discordar de vocês, mas é o seguinte, vocês já entenderam que vocês precisam comprar o meu livro, concorda? Porque todos eles falaram do meu livro, ele está à venda aqui, então vocês fiquem à vontade, faltam poucas unidades, a primeira edição está se esgotando, eu ainda vou trabalhar na segunda, então alguns poucos de vocês podem comprar, e aí vocês vão, diferentemente do professor Carmona, leiam o livro para vocês compreenderem quais as correlações que são possíveis de ser feitas entre o processo estatal e o processo arbitral. Eu como ex-presidente do Instituto, eu queria só me lembrar, Cássio, que no meu tempo de presidência não tinha merchandising nas palestras. Não era assim, tá? Eu só quero deixar isso claro, mas tudo bem. Agora eu vou voltar a usar o meu tempo, fui interrompido. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês, mas é o seguinte, só pelo exercício aqui, o professor Carmona está errado quando joga fora a ideia de precedentes, os que me antecederam, e o seminário inteiro mostra que a gente tem que trabalhar com essas noções, inclusive na arbitragem. A professora Suzana segue errada a data máxima vênia quando ela diz que a gente pode escolher quais precedentes aplicar ou não na convenção de arbitragem, porque o espírito da lei de arbitragem, que quando concede às partes
a liberdade de escolher a lei aplicável, ela não concede às partes assim, eu quero escolher do artigo 100 ao 200 do Código Civil e eu quero afastar a aplicação da lei tal ou do precedente qual. Não é assim como eu entendo a autorização que decorre dessa ampla liberdade que as partes têm no universo da arbitragem. E o professor Márcio está errado quando faz a construção que o desrespeito ao precedente pode ser enquadrado na hipótese da lei de arbitragem, que ele mencionou aqui, o inciso 4º do artigo 32, que diz que a sentença pode ser anulada quando os árbitros decidirem fora dos limites da convenção de arbitragem. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas eu concordo com eles, e é óbvio que se um fundamento jurídico importante é invocado na causa e é ignorado pelo julgador, isto é uma omissão tão grave que pode gerar um vício processual que sim culmina na nulidade do julgamento. Isso serve para o processo estatal, isso serve para o processo arbitral. As técnicas de cada um deles são diversas. E no caso das técnicas do processo arbitral, a gente tem que lembrar que a ação anulatória prevista na lei de arbitragem, ela é exclusivamente voltada para hipóteses formais de anulação. E aqui é uma distinção importante, e aqui eu estou assim, antecipando um aspecto da discussão, que é a principal distinção, e eu acho que é uma distinção teórica que é importante de fazer, entre as correntes que entendem pela anulação da sentença arbitral que viole precedentes e a corrente que entende que, que a anulação não gera, a desconsideração, a violação ao precedente não gera a anulação da sentença arbitral. E qual é essa distinção? O irmão mais velho, a referência do processo estatal de rescisão da sentença transitada em julgado é ação rescisória. Leiam o 966 e vocês vão ver várias hipóteses, rol taxativo, e uma delas tem uma abertura para revisão da desconstituição da sentença estatal por erro de julgamento, que é a violação à norma jurídica, a violação manifesta à norma jurídica. Esse inciso não foi reproduzido no sistema do processo arbitral. O processo arbitral fez uma outra escolha, ele se limita a aspectos formais. Então, não cabe a ação anulatória por violação manifesta a uma norma jurídica e cabe a ação rescisória. É como é, cada sistema tem seus prós e seus contras, e as correlações que são possíveis de fazer se dão em outros ambientes, em outros momentos, quando o processo arbitral, na sua regulação legal, não regula aqueles institutos. Eu vou me conter para não ficar... o tema aqui não é o tema, o apaixonante tema que, para mim, tão apaixonante que eu escrevi uma tese de livre docência a respeito, então eu vou me controlar para não ficar caindo nas provocações dessa egrégia banca e vou tentar dar um outro conjunto de informações para vocês, inclusive para ficar mais útil essa discussão, esse nosso painel aqui. Primeira coisa, precedentes da arbitragem. Já que o nosso painel é sobre precedentes e arbitragem, vamos pensar rapidamente sobre se é possível cogitar de precedentes formulados no processo arbitral. Aqui nós temos um problema básico, que é quase todas as arbitragens são confidenciais, então é difícil conseguir compreender como os árbitros decidem. Este problema tem sido resolvido. Há algumas formas de você furar essa lógica, e aqui, por lógica, eu estou dizendo o seguinte. As disputas empresariais são julgadas por arbitragem. Como é que será que estão julgando casos de dissolução de sociedade ou interpretação de cláusulas contratuais, de contratos complexos, porém típicos, de contratos de construção, contratos de EPC? Como é que será que eu descubro como os árbitros fazem? Vamos lá, uma primeira dificuldade é o seguinte, tem um tribunal que somos nós três, um outro tribunal eles três, um outro tribunal vocês três. Não existe aquela uniformidade própria da estrutura do Poder Judiciário. São 10 ministros de uma sessão, 5 de uma turma, ou tantos desembargadores de uma Câmara. Isso não existe na arbitragem, é uma natural diluição que já torna mais complexo a gente fazer um raciocínio de precedentes da arbitragem. Mas onde a gente pode evoluir e onde há notícias e o mercado, onde evolui nesse aspecto? As câmaras publicam as suas decisões sobre impugnação de árbitros. Então, a gente consegue aferir como é que hipóteses geram a remoção de árbitros e que hipóteses não geram a remoção de árbitros. É um aperitivo
de precedentes da arbitragem. Segunda coisa, as câmaras têm, quase todas as instituições, têm uma autorização no regulamento para a publicação das sentenças. E aqui, a vida real fazendo nos dando um trote, por assim dizer. Porque pesquisas mostram, se a gente fizesse uma pesquisa aqui, quem é a favor da publicação das sentenças arbitrais, talvez a maior parte de vocês levantasse a mão. E aí, quando essa pergunta é feita no seu caso ou no seu caso, você diz, eu sou contra. Então, é um voyeurismo, assim, eu quero saber dos outros, mas eu não quero contar como foi a minha. E isso atrapalha a própria produção, a difusão desse conhecimento de, afinal, como decide o professor Carmona. As sentenças dele são confidenciais. Mas, das vezes que eu vi sentenças, porque tive a honra de dividir tribunais com ele, já fui até julgado, eu advogando num caso e ele foi árbitro, ele observa os precedentes. Ele olha a jurisprudência, ele aplica e ele enfrenta quando essa jurisprudência é invocada pelas partes. Pasmem vocês. Muito bem. Dito, não, depois você fala, Carmona. Não poderia ser diferente. Não é esse o ponto. É lógico que qualquer árbitro minimamente razoável vai enfrentar todos os argumentos, se ele for minimamente razoável. Se ele for ruim, provavelmente não vai ser árbitro. Então, eu acho que não é esse o ponto. Mas eu vou falar Tem depois. 5 minutos, você tem depois. Deixa agora o Rica. Prometa não interromper mais, prometo. Já parei meu tempo aqui. Não prometo. O meu tempo é igual o jogo de basquete, agora ele voltou a correr. Ou você faz prorrogação, como nas Olimpíadas no futebol feminino, vou falar né? 24 33 minutos, 9 minutos a de mais. prorrogação. Não, diferentemente dos meus colegas, eu vou tentar cumprir o tempo. E vamos adiante. Precedentes na arbitragem. Parte da discussão está aqui posta. Mas eu quero dizer a vocês que esse é quase um falso problema. Me preparando para cá, entre outras coisas, eu consultei uma base de dados, existe um site, um serviço jurídico, que é a Arbipedia. Ele é uma consolidação de julgados sobre arbitragem. Assinem, vale a pena. Outro merchan, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a pesquisa. Pulam 123 resultados da pesquisa sobre precedentes na arbitragem. Todos são de doutrina. Não existe uma única sentença neste portal que tenha enfrentado o tema sobre o qual nós estamos discutindo aqui. Tá? Então, pronto, acabou, coffee break, não precisamos mais falar disso. Por que é quase um falso problema? Porque as discussões decorrem de contratos. Isso é inerente, né? O direito precisa ser patrimonial disponível e a arbitragem precisa ser contratada por escrito. Logo, o que nós temos? Disputas fáticas, complexas, interpretação de cláusulas, condutas das partes, como foi uma obra, como foi um contrato, como foi o comportamento de sócios, o que estava dentro, o que estava fora de uma operação de compra de participação societária. É isso que acontece na vida real das arbitragens. Nós não ficamos discutindo a aplicação pura e simples, nem ou at all, assim, de jeito nenhum, e muito menos como fundamento principal de uma disputa. A disputa que é uma disputa de direito, que a gente só vale decidir como interpreta uma norma jurídica, que, por hipótese, tenha sido examinada por tribunais superiores. Então, esse é quase um falso problema. É óbvio que ele permite uma série de discussões e de conversas de natureza mais teórica, e a gente aprende com o tema em qualquer caso. Mas tenham isso em mente, essas pessoas, em alguma medida, ficaram tentando enganar vocês até aqui. Muito bem. Mas eu quero trazer 2 exemplos, 2 situações que poderiam vir para uma arbitragem. Poderiam não, até vem. Já que eu disse, como as arbitragens são normalmente sobre matérias contratuais, pode haver discussões sobre a prescrição relacionada àqueles assuntos. E nós temos um precedente de 2018 do STJ, dizendo que, nas disputas contratuais, a prescrição sobre responsabilidade contratual é de 10 anos. Há vários julgados que procuravam enquadrar isso como prescrição de 3 anos. Esse debate, 3 ou 10, ou havia até algumas correntes que falavam em 5, definiu-se numa jurisprudência, num precedente, precedente como tal, em margem de divergência da Corte Especial do STJ, ou seja, é um jeito de julgar lá no alto, dizendo, são 10 anos. Então, a questão que se põe é o seguinte, vamos imaginar que nós 3, num tribunal arbitral, decidamos que a prescrição de matéria contratual é de 3 anos. E expliquemos por que a gente não acolhe a jurisprudência do STJ.
Segunda variável, vamos imaginar que a gente decida a esse respeito e não explique. O ponto que se põe é, o que acontece com essa sentença arbitral diante dessa barbeiragem que nós acabamos de cometer? Segundo ponto, uma discussão mais atual. Taxa de juros. O artigo 406 do Código e outros acabaram de mudar. Mas, além disso, o STJ acabou de produzir um precedente, também em corte especial, se não me engano, acho que é a sessão das turmas de direito privado, dizendo que a taxa de juros é a Selic. Bom, eu aposto, quem de vocês tem arbitragem, vá ver como é que esses pedidos estão formulados. Se esses pedidos estão formulados com juros e especificação da taxa, se está dito que é 1%, precisa ver se está previsto no contrato, porque essa regra legal é para quando as partes não convencionarem. Esse é um tema que precisa ser enfrentado em todas as decisões arbitrais, em todas as decisões de natureza condenatória. Há encargos, desde quando, qual é o índice, o que incide. Quando os árbitros vão fazer isso, agora eles têm que respeitar esse precedente. E aqui, até uma pitada de contraditório. Agora, os julgadores deveriam dizer, debatam a esse respeito. Há esse precedente, debatam a esse respeito. Dois exemplos que a gente traz para a vida real, faz uso do precedente, e, na minha opinião, os dois desembocam na mesma significação, caso eles sejam ignorados. Não acontece nada. Aí é um pouco, onde eles concordam, eu vou aderir. Aqui é uma decisão errada, muito errada, uma decisão de mérito errada. De novo, as diferenças dos sistemas. Formalmente, o tema foi enfrentado. Se ele foi bem ou mal enfrentado, é erro injudicando, não comporta revisão, porque existe um diploma, uma disposição legal expressa da lei de arbitragem, que a decisão do árbitro não está sujeita à revisão quanto ao mérito. Então, o 32, inciso 4, que o Márcio lê com essa leitura dele, entre outros, ele precisa ser compatibilizado com o artigo 18 da lei de arbitragem, que repete o modelo mundial em que a sentença não é revisada quanto ao mérito. É um pacote. Você escolheu, adere, e você não pode querer o melhor dos dois mundos. Então, não, assim, ao mesmo tempo que é um falso problema, esse dilema ele é doutrinariamente relevante, mas ele gera, na minha percepção, um risco de a porta da revisão de mérito estar fechada e abrirem a janela da revisão de mérito. E qual que é o problema, do ponto de vista da arbitragem, que parece a lógica dos precedentes. Você vai para a arbitragem em busca de eficiência, de um julgamento especializado, e você também vai em busca de previsibilidade. Previsibilidade para os negócios. Uma lógica de segurança jurídica sob uma perspectiva mais econômica. Os precedentes também eles nos propõem resultados parecidos. Olha, eu observo precedentes, todo mundo observa, e com isso a gente trata igual. Tal. Toda aquela conversa em todos os painéis aqui vocês estão ouvindo. Se o sistema for data máxima vênia ao querido Márcio, que de fato o texto dele é muito bem escrito, e ele fala super bem, então ele deve ter convencido mais da metade de vocês. Mas o sistema pode ser quebrado se essa interpretação ampla for feita. Por isso que a gente volta na perspectiva original do sistema, olha formalmente, obriga que examine, obriga que enfrente em fundamentação. Se não fundamentar, é um outro tipo de vício, sim, existente, é um verdadeiro problema e não um falso problema. Antes de terminar, eu quero falar uma coisa que eu não falei no começo. Eu estava tão animado de dar uma xingadinha em vocês, né, só pelo nosso treino aqui. Eu quero agradecer muito o convite que eu recebi. Eu quero parabenizar os organizadores, notadamente os dois, a presidência e a secretaria-geral que estão aqui. É uma honra participar das jornadas. Todo mundo fala, as jornadas são o ponto alto da carreira de qualquer processualista. E eu, ainda mais que eu quero fazer um registro pessoal, que é a primeira vez que eu faço palestra. Não é a primeira vez que eu faço palestra nas jornadas, mas é a primeira vez que eu faço na condição de professor da Faculdade de Direito da USP. Então, é para mim um momento marcante. Obrigado a vocês pelo convite. Ela fala agora, eu falo em seguida.
Eu só queria dizer que eu acho que eu criei um monstro, né? Ele não era assim. Só deixa eu contar uma historinha aqui. Vocês riram da piada dele, que ele ameaçou e daí era só um agradecimento, né? Teve uma ocasião, num congresso da Associação dos Advogados de São Paulo, em Santos, que eu fui falar sobre negócios processuais probatórios. E esse aqui fez a mesma coisa de sempre. Me deixou falar antes e depois bateu. Não existe negócio processual, nunca ninguém viu. E papapá. E ele batia. E o sujeito que presidia a mesa era só advogado, não conhecia, assim, a figura plena e como a gente se relaciona. E eu ficava ali, ele achando que eu estava ficando chateado. E no meio disso tudo também, ele viu a minha foto que estava no painel e disse, e ele traz aqui, Talamini traz essa foto de 20 anos atrás e tal. Quando acabou, não tinha assim um novo momento para falar. Daí eu disse, não, tudo bem, mas eu quero, peguei no braço dele, bem sério, falei, mas eu preciso de 1 minutinho para dar uma resposta para o Carmona. Daí ele ficou tudo assim, falou, então vá, professor, mas releve, não, 1 minutinho. Eu só gostaria de dizer o seguinte, o professor Carmona falou que não existe esse negócio processuais, falou isso, falou aquilo, mas eu tenho que fazer um reparo, uma correção, que essa eu acho muito importante. Aquela foto ali tem 2 meses, quando eu estou bem assim mesmo. É um anticlímax, né? Eu acho assim que esses congressos não podem ser um momento de repetição de tudo aquilo que a gente está acostumado a ler. E isso é uma coisa que nós sempre fizemos no Instituto e é uma coisa que eu vou fazer até o último suspiro da minha vida. Eu acho que este tem que ser um foro de debate. E aqui nós somos entre amigos e, portanto, podemos usar esta brincadeira toda e rindo que a gente trata das coisas mais sérias. Portanto, é muito bom que vocês que estão aqui ouçam essas visões diferentes dos temas que nós estamos tratando para depois meditarem e formarem as suas próprias opiniões. Mas eu queria só lembrar a vocês uma coisa. Os italianos, em 1983, modificaram o Código de Processo Civil onde a arbitragem estava inserida. E disseram, naquela época, que a sentença arbitral seria vinculante. Essa foi a expressão que os italianos utilizaram. Escreveram-se rios de tinta para explicar o que era a vinculação. Porque uns diziam que esta vinculação é a mesma que a sentença judicial. E outros diziam, não, a vinculação é a mesma do contrato, porque a arbitragem é privada. Então, se a arbitragem é pública, é a mesma da sentença, se é privada, do contrato. 10 anos de discussão. Em 1994, mudaram de novo o Código de Processo Civil. E disseram, assim, a partir de agora não vamos usar mais a palavra laudo arbitral, vamos usar sentença, porque o laudo arbitral equivale à sentença judicial. Escreveram-se rios de tinta, porque muita gente tirou desta expressão as mesmas conclusões que o Márcio está colocando aqui para vocês. Ou seja, agora que o árbitro é juiz, então é tudo igual, quer dizer, mesmas prerrogativas, mesmas funções, e então eu vou poder aplicar uma série de coisas do Código de Processo Civil para o árbitro. Até porque a arbitragem estava dentro do Código de Processo Civil, fica muito mais fácil. Os italianos ficaram horrorizados. Não, isso é impossível. Árbitro é uma coisa, juiz é outra coisa. 2006, nova reforma da lei da arbitragem, para dizer, não, voltamos a usar a palavra laudo arbitral, para deixar claro que árbitro é árbitro, juiz é juiz. E depois sucederam-se novas reformas ao Código de Processo Civil, a lei de arbitragem, mas não neste sentido. Os italianos ficaram muito preocupados com a possibilidade de dar equivalência jurisdicional à atividade do árbitro, que alguém pudesse imaginar que jurisdição e judicialização pudessem se misturar. Porque na Itália havia o risco de os processualistas estragarem a arbitragem. E eu vejo que aqui no Brasil há um movimento consistente desta ideia de que jurisdicionalização é alguma coisa próxima à judicialização. Não é. O árbitro não é membro do Poder Judiciário. Ele exerce a função de juiz e ele só é equivalente ao juiz para o mal. Se ele cometer crime de corrupção, de concussão, de prevaricação, que são crimes de funcionário público, crimes de juiz. Portanto, é para isto que a lei de arbitragem fez equivaler a figura do árbitro à figura do juiz. É preciso tomar esta atenção. Porque muitos tiram o contexto desta determinação da lei de arbitragem, do artigo 17, do artigo 18 da lei de arbitragem, para imaginar que, de alguma coisa, a atividade jurisdicional exercida pelo árbitro tem alguma coisa a ver com a atividade jurisdicional do juiz. Não tem. Da mesma maneira que arbitragem é processo. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Fazzolari, no ano em que eu nasci,
Ele dizia que processo é o procedimento incontraditório. Ele dizia, há processo na formação das leis, é o processo legislativo, há processo administrativo, há processo tributário, processo, não procedimento. Foi ele o grande instigador das ideias. O Fernão desenvolveu isso na pós-graduação, do processo administrativo e não do procedimento administrativo, mostrando as prerrogativas processuais nestes que nós sempre conhecemos como procedimentos. A arbitragem é um processo, o que não quer dizer que seja o processo do Código de Processo Civil. A vida em Marte. E, portanto, nós temos duas coisas completamente, olhem o advérbio, completamente separadas. Uma é o processo judicial, é este do Código de Processo Civil. Outra é o processo arbitral, é aquele da Lei 9.307, da Lei de Arbitragem. Portanto, não tentem fazer essa transposição, porque o legislador foi muito cuidadoso ao não mencionar o Código de Processo Civil como fonte subsidiária da Lei de Arbitragem. Há um único equívoco nesse pormenor, que é o do artigo 14 da Lei de Arbitragem, que quando fala da impugnação dos juízes, suspeição e impedimento, refere-se aos mesmos casos do Código de Processo Civil, vírgula, no que for aplicável. Então, vejam só, essa transposição que se tenta fazer do Código de Processo Civil para a Lei de Arbitragem só pode causar um grande malefício, só pode criar cenários totalmente imprevisíveis. Não é verdadeiro dizer que a arbitragem é tão segura quanto o processo. Nem é correto dizer que a arbitragem é tão previsível quanto o processo estatal. Não é. Não é e não pode ser. E não foi criada para isto. Não é correto dizer que o árbitro julga como o juiz. O árbitro pode julgar por equidade, coisa que o juiz não pode fazer. São coisas diferentes. O cenário da arbitragem é um cenário inquestionável. O cenário do Código de Processo Civil é um cenário criado para a previsibilidade, para a uniformização de jurisprudência, para orientar a população. Isto não acontece com a arbitragem. Por isso é que é um erro esta tentativa de misturar os dois sistemas. Nós criamos um sistema diferente. Não há nada de errado com isto. Este sistema é opcional. As partes utilizam se quiserem. O que a Constituição nos permite é a liberdade. Eu quero previsibilidade, vá ao processo. Eu quero segurança, vá ao processo estatal. Quer dizer, é para isso que o processo estatal existe. A arbitragem não existe para isso. Arbitration is different, definitivamente. Bom, pelas regras aqui das jornadas, o presidente fala também, né? Então, eu vou usar esse meu tempo para falar, mas tanto é que eu, com muita lianeza, perguntei ao professor Carmona se ele preferia falar depois da minha exposição. O professor Belloc já disse que pretende voltar a falar um pouquinho. Tá. E eu não vou propriamente falar coisas diferentes, eu vou tentar só sistematizar alguma coisa conceitualmente. A confusão toda, acho que em grande medida acontece, primeiro porque a gente gosta de confusão, e depois porque o tema todo ele composto de termos equívocos, com mais de um significado, precedentes e vinculantes, ambos são. Já se falou muito aqui da história do precedente é brasileira. Professor Bedak, eu não consigo encontrar que tenha sido eu mesmo que fundei, não fui mesmo. Eu usei precedente faroeste caboclo para dizer que, diferentemente do precedente de verdade, que é algo, caso Madison versus Marbury, o juiz Marshall define que o juiz faz controle incidental, né, no direito americano. Não se anunciou nos jornais de Boston, Filadélfia, Nova York, que iriam enfrentar esse tema. 15, 20 anos depois, olharam para trás e começaram a dizer, dessa decisão eu extraio o poder que o juiz tem de controlar as leis incidentalmente. Há um livro até que não é americano, é italiano, La Nascita di un mito, que é sobre isso, o nascimento do mito de que ali foi o precedente sobre o tema e tal. E nem foi. Daí ele mostra que existiram outros na mesma época, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tal. Então o precedente sempre teve essa acepção.
né, de uma construção, né, de jurisprudencial que, retrospectivamente, é identificada e delineia uma baliza. Mesmo no Brasil, mesmo no civil law, era esse o sentido de precedente. De fato, vem o Código e usa precedente em dois sentidos. O sentido tradicional continua no 926, parágrafo 2º. Com algum esforço, você ainda encontra ele ali. Nos outros dispositivos, que são 489, naqueles incisos 5º e 6º, que já foram aqui mencionados, especialmente o 6º, parágrafo 1º, 5º e 6º, e no 927, parágrafo 5º, precedente aparece nesse sentido faroeste caboclo. Marca-se dia, hora, local e razão em que se vai criar o precedente. No discurso que nos apresentavam quando instituíram esse novo sistema, diziam algo assim, não, nós vamos simplesmente emitir teses, consolidando, dando uma força vinculante, já vamos falar do que significa o vinculante aqui, para orientações sedimentadas. Em certa medida, eu pegaria o precedente no sentido tradicional e enunciaria para dar uma força vinculante. Já não ia dar certo por uma série de razões, porque um enunciado já não é a mesma coisa do que se procurar uma ratio decidendi dentro de uma decisão e tal. Mas seria isso. A questão é que nem isso foi cumprido. E nós temos já registros de casos em que esse precedente à brasileira, faroeste caboclo, o professor Câmara falou hoje aqui nessa sala, pela manhã, de precedente doloso, que ele emitiu teses que estabeleceram, enfim, uma dada orientação que até então jamais tinha sido cogitada, não se tinha discutido aquilo. Incidente da assunção de competência número 1 sobre prescrição intercorrente na execução, vem e inaugura uma nova orientação, pura e simplesmente, jamais antes posta. Né? Jamais antes posta. Então, precedente é equívoco. Né? Seja como for, de um jeito ou de outro, eles integram o grande complexo de fontes do direito. Né? Então, vamos lá. Agora, daí vem o segundo problema que eu acho que gera muita confusão terminológica, que é a ideia de vinculação. De que vinculação estamos falando? Se nós nos referimos à vinculação, no sentido de que quem vai fazer um julgamento de direito, seja juiz estatal, seja árbitro, tem que considerar as fontes do direito, primárias e secundárias, nesse sentido, todos os que julgam com base no direito, todos os julgamentos de direito deveriam considerar todas as fontes, inclusive julgados, fossem eles jurisprudência reiterada, fossem mesmo esses enunciados, que depois estabelecidos passam a ser observados. A verdade é essa, né? A sociedade passa a agir de acordo com aquilo ali. Então, esse é um sentido, aplicar, observar. Né? O professor Greco dizia, observar, é olhar, né? Não, mas não nesse sentido, é de aplicar. Agora, quando a gente pensa em vinculante, a gente tem pensado num sentido forte da expressão, que diz respeito a todo um sistema de mecanismos destinados a fazer com que, garantidamente, o juiz aplique aquela tese, aquele enunciado, aquele precedente, seja lá o que for, que aplique de modo tal que, se ele não aplicar, vai ser cassada a decisão dele, inclusive mediante reclamação, no seu extremo. Então, de um lado, nós temos uma discussão que é saber o quanto, né, a jurisprudência, o precedente, é fonte de direito. E, portanto, deverá ser considerada pelo juiz quando procede, ou o árbitro quando procede a um julgamento de direito. O outro que nós temos é um sistema que envolve reclamação, suspensão dos processos enquanto tramito repetitivo, aquela impugnação ao cumprimento de sentença do título inconstitucional, porque a Suzana falou que pesquisou tudo desde que começaram os precedentes vinculantes. Espera lá, Suzana, os precedentes vinculantes começaram no controle direto e constitucionalidade, né? Na ADIM e na ADC. Né? Claro que ela foi assumindo força vinculante progressivamente, mas na década de 90 do século passado ela já tinha. Né? Então, existe esse conjunto de mecanismos. Então, vai depender muito de a gente saber do que a gente está falando. O árbitro se submete a esses mecanismos aqui? Então, a minha resposta seria esse é um primeiro ponto de convergência. Vai ter provocação de um lado e do outro, que é o seguinte, numa arbitragem de direito, o árbitro considera todas as fontes, inclusive secundárias, e como já disseram mais de uma vez, o professor Carmona, nas decisões que dá, considera a jurisprudência que está estabelecida, etc. e tal. Nesse sentido, sim, se for esse o sentido de vincular-se, o árbitro se vincularia. Eu prefiro não usar essa expressão, porque ela é equívoca, vai gerar confusão. A discussão seguinte é, o que eu posso fazer contra o árbitro quando ele deixa de observar, né, uma jurisprudência consolidada. O árbitro nada, contra a sentença é diferente. Contra a sentença, pelo amor de Deus, né? Contra a sentença, né? Me expressei muito mal. Mas todo mundo tinha entendido. O que cabe, o que se faz é mandado de segurança, né? Ele já sentiu na pele. Bom, o que acontece, qual é o valor da sentença que desconsidera? E daí a gente vai entrar naquela discussão, ser ou não problema de fundamentação, o 489, parágrafo 1º do Código. Ora,
O 489, parágrafo 1º do Código, em 5 dos seus incisos, ele faz um roteiro didático, ele estabelece um roteiro didático de como deve ser uma fundamentação. Eu sempre digo que é um fluxo de pensamento joyceano, James Joyce, Ulisses, que é o tempo todo na cabeça do protagonista, a coisa andando ali, Leopold Bloom, Léo Bloom. É um fluxo joyceano de pensamento. É um juiz no tempo que se ia ao fórum, ainda autos físicos, fulo da vida com uma sentença não fundamentada, pensando tudo aquilo que está ali. Né? Uma sentença não é fundamentada quando isso. Todos os incisos, menos o inciso 6º. Porque o inciso 6º diz o seguinte, que é nula a sentença quando o juiz estatal deixa de aplicar o precedente sem demonstrar sua superação ou distinção. A questão é que a distinção é a distinção fática. Vai ser possível em alguns casos, mas em muitos outros tantos, o caso é exatamente igual, ele não tem distinção para fazer. Tá? É algo para ser objetivamente verificado. E a superação no sistema judicial, e me parece que esse é o único, com a devida vênia, professora Suzana, é esse o sentido de superação no direito brasileiro e no direito comparado, é a mudança da orientação estabelecida pelo tribunal que emitiu ou por uma corte superior a ele. O STJ pode superar sua jurisprudência, o STF pode superar sua jurisprudência do STJ e de todas as outras cortes. Agora, o juiz de primeiro grau não supera, não tem superação. Portanto, aquele artigo ali não está apenas tratando de fundamentação, porque um juiz estatal poderia chegar e dizer, sim, a parte invocou a tese do tema número tal do STJ, que diz isso, no entanto, estou ciente e aqui enfrento o tema. Essa tese está errada, por isso. E tem uma grande chance que esteja errada, que tenha sido mal emitida, que seja uma decisão ruim. A professora Suzana soltou a provocação, não estou dizendo que são boas essas decisões todas. Nesse caso, é aí que se põe a questão, e aqui que é o núcleo da nossa discussão. O que acontece para o juiz estatal nesse caso? Para o juiz estatal caberão todos aqueles mecanismos processuais para fazer valer aquela força vinculante em sentido estrito. Em alguns casos, reclamação. É bem verdade que a reclamação foi limitada nos repetitivos, mas há uma série de mecanismos para considerar nula essa decisão. Inclusive, é uma hipótese interessante em que a lei, por uma equiparação, transformou em nula uma decisão que teria, supostamente, um erro de julgamento. Mas isso para o juiz estatal. Essa regra não existe no código, na lei de arbitragem. Todo o resto do artigo, eu repito, não é mais do que a descrição analítica do conteúdo constitucional do dever de fundamentar decisões. Esse inciso 6º não é. Esse inciso 6º estabelece, é uma das normas que no Código de Processo Civil estabelece a vinculação no sentido estrito do juiz estatal aos precedentes. Isso, na minha opinião, não se aplica e na opinião de praticamente todo mundo aqui. Eu só fiquei um pouco na dúvida, menos supostamente do professor Márcio Bellocchi. Eu só fiquei um pouco na dúvida porque me pareceu que o professor Márcio Bellocchi também admitiu que um árbitro possa afastar a incidência do precedente e, portanto, faria aquilo que a professora Suzana chamou de poder ele mesmo superar o precedente. Daí, com o devido respeito, é melhor dar as coisas dos seus nomes e dizer que ele não se vincula ao precedente. Né? Então, eu até faço isso como uma provocação. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o Bellocchi, ele iria querer mesmo falar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes só mais 2 ou 3 observações, daí eu encerro. O Rica falou sobre ser um falso problema, e, de fato, eu acho que é um falso problema por 2 razões. Não só apresentada por ele. Poucos casos exigem a consideração de precedentes. Né? Mas também porque, normalmente, o árbitro tem tempo e disposição e estrutura para, com muita calma, identificar quais são os possíveis precedentes, fazer uma pesquisa e tal, e quando tem, ele considera. Quanto a começar a se repetir, sim, o problema agora dos juros já está posto. Já tenho casos em que eu já estou vendo lá essa discussão. Temos de lembrar também que no Brasil há muita arbitragem envolvendo o poder público, aí pode haver também uma gama um pouquinho maior de precedentes, né? E eu tive um caso em que se discutia aquela questão sobre poder-se ou não cobrar a comissão de corretagem quando a incorporadora impõe quem é o corretor na operação e que o STJ disse que podia. Né? Então, eu tive um caso em que aconteceu isso, em que até os demandados tiveram a cara de pau de pedir para suspender a arbitragem enquanto tramitava o repetitivo. A gente disse que não. Quando acabou, quando fomos sentenciar, a nossa sentença foi exatamente igual à orientação do STJ, de que era legítimo. E isso, seja dito, era assim 3% da dimensão econômica do verdadeiro litígio que tinha ali. Então, uma vezinha ou outra vai surgir. Né? E acho que é isso. Sobre Rica, aqui também, se quiser voltar a falar sobre isso, lei de liberdade econômica oferece amplos poderes para as partes
fixarem parâmetros, inclusive, de como o juiz deve pautar a sua interpretação. Eu acho, junto com a Suzane, nesse ponto, com a devida vênia discordando de você, que sim, as partes poderiam, sim, negocialmente, nos casos em que se admita a arbitragem por equidade, ou seja, nos casos em que o direito material é disponível, poderiam dispor de... Não vou entrar no detalhe sobre a viabilidade funcional disso, que a gente começa a discutir também, daí aqui é um tanto daquilo que... Né, é muito... né, enfim... são essas as provocações que eu faço para alguns de vocês, acho que para 3, acho que para o Carmona não fiz nenhuma, dessa vez eu não vou ser digno da impiedade dele. Eu rapidamente, eu só queria falar o seguinte, como o professor Carmona falou, essa discussão ela é muito saudável, né? Eu, na verdade, quando eu fui fazer mestrado, no começo da década de 90, chegou um determinado momento e falei, gente, muita teoria para mim, é muita teoria, abandonei. Quando eu retomei, em virtude do Código de Processo Civil de 2015, eu retomei e um dia conversando com a minha orientadora, atualmente a minha sogra, a professora Teresa Rudão, eu falei, é muita discussão da vírgula, disso, daquilo. Ela falou, mas é para isso que nós estamos aqui, nós temos que discutir. E hoje eu vejo que as discussões, de repente, viram um falso problema, alguma coisa. Eu falei, mas o que é? Nós temos que discutir ou a coisa é efetivamente um falso problema? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu acho que se nós virmos isso como um falso problema, nós poderemos vir a ter um problema no futuro. E eu trago um caso prático. Uma dessas semanas, uma advogada de direito de entretenimento, uma grande amiga minha, Andréa Francesa, ela é muito boa em entretenimento, ela me ligou e falou, Márcio, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? O pessoal da televisão está sendo desligado, então, de canais como o Globo, por exemplo, dessas grandes emissoras, está sendo desligado, e agora nós temos grandes empresas de streaming de áudio. Então, a Amazon, Netflix, e essas empresas, elas têm imposto cláusulas compromissórias arbitrais nos seus contratos. E, pasmem, com arbitragem CCI, que é a arbitragem mais cara do mundo. Nós temos aqui pelo menos 2, que eu saiba, não sei a Suzano, o Talamini, mas o Rica e o Carmona compõem a lista de árbitros da CCI. A minha preocupação, e ela exatamente era essa discussão que ela teve comigo, a minha preocupação é, quando nós falamos de direito autoral no Brasil, nós temos efetivamente uma legislação de direito autoral, onde se paga direitos conexos, tudo isso, questão muito técnica. Só que Estados Unidos trabalha com copyright, direito de cópia. Então, no momento em que você cede os direitos, você cede todos os seus direitos. Então, nós temos, com um contrato, por exemplo, com uma Amazon da vida, a obrigatoriedade de arbitragem no caso de uma lide ou de um conflito entre as partes, e esse conflito sendo decidido, sendo dirimido por um árbitro, porventura, um árbitro que seja americano, indicado pela Amazon, pela Netflix, quem quer que seja, esse árbitro simplesmente ele pode trazer a questão de copyright. Vamos aplicar o copyright, que é o que essas streamings têm feito. Se eu tenho... Agora, me adiantando e trazendo um exemplo como se fosse algo, mas eu vou trazer um exemplo prático do que eu vivenciei. Se nós temos um precedente formado com base na lei brasileira de que, efetivamente, direitos autorais abrangem direitos conexos, e eu começo a ter decisões com base em cláusula compromissória de arbitragem CCI, dizendo que copyright é o que deve ser aplicável, não direito autoral, eu vou ter um baita de um problema interno no Brasil, de colidência de decisões absurda. E, de novo, direito é unitário. Esse é um caso que eu acabo de discutir. E eu, particularmente, como árbitro, e eu não participo dessas grandes arbitragens como o Carmona, o Rica, o Talamini, a Suzana, eu participei de uma arbitragem de um segmento de mercado, de uma atividade de segmento de mercado, que foi discutir se havia ou não havia relação empregatícia naquela determinada contratação. Quando veio a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e acho que também numa arguição de inconstitucionalidade, alguma coisa assim, mas ambas, mas a formação de um precedente vinculante, que é esse que nós temos agora, que tem sido muito discutido entre TST e Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há a possibilidade de terceirização de relações ou de atividades fim. Quando eu me deparei com aquele caso e com o precedente do Supremo Tribunal Federal, eu apliquei isso como base da minha decisão, como fundamento da minha decisão. E, para terminar,
Quando eu disse, Talamini, da questão de o árbitro ele toma o precedente e ele analisa o precedente e não aplica, é porque ele vai distinguir, porque para mim a superação é um outro instituto diferente da distinção que eu... Eu posso sacramentar que você tem verdadeiramente uma posição que é discordante de todos nós outros aqui. Sim, total. Inclusive da professora Suzana, que data máxima vênia. Para mim, o árbitro não pode exercer a superação. Quem pode superar o precedente é a própria autoridade que exarou o precedente. Não, acho que nós três daí concordamos na crítica, Suzana, mas daí Rica e eu temos só uma crítica terminológica, Suzana. Bom, mas aí a crítica de vocês, não a minha, gente. Deixa eu terminar. Tá. Porque o tempo, né? Todo mundo usa o tempo, todo mundo usa o tempo. Ah, pelo amor de Deus, não é no mesmo momento. Esclareça no seu. Não, então era isso que eu queria dizer. Então, na verdade, o que eu digo é uma questão de superação, e de uma questão de distinção e não de superação em virtude disso. Para ficar bem claro, essas eram minhas últimas considerações. É bom porque fica bem claro que existe mesmo uma divergência entre nós. Sim. A nossa, do Rica e minha, e talvez do Carmona com a Suzana, é só terminológica, porque o resultado final de nós três aqui é dizer que sim, o árbitro vai poder fazer isso, isso não vai ser controlável, porque não está no elenco do artigo 32. Né? O argumento do professor Bilock de que estaria lá no inciso que trata de violação, acho que é seria o que... Vício de fundamentação, 3 ou 4. Então tá, vício de fundamentação. O riso fala em ofensa, é aquele argumento que prova demais, essa é uma expressão dos antigos. O que é um argumento que prova demais? Que se eu aplicá-lo, ele derruba junto um monte de coisa, que qualquer decisão que fosse errada na aplicação do direito, por que eu daria um valor maior à desconsideração do precedente do que eu dou à desconsideração da própria lei, quando a lei tem aquele teor claro, cristalino, de que ninguém duvida. Então eu gosto de uma expressão que o Fred Didier usou recentemente, interpretando algo que eu tinha escrito. Ele diz que eu digo que o precedente tem que ser tratado como qualquer outra fonte do direito. Não tem como dar mais para o precedente do que eu dou para a própria lei. Né? É isso. Desculpe, acabei falando depois e você já tinha feito teu... Só 3 considerações muito rápidas. Primeiro, eu concordo com o Márcio de que se nós temos um falso problema e nós não cuidarmos dele, nós teremos futuramente um problema. Nós, de tempos em tempos, vivemos ondas de ataque à arbitragem e tentativas que são tentativas de se criar mecanismos para você desconstituir sentenças que não agradaram a A, B, C ou D. Eu já tive uma situação no meu escritório que depois acabou se convertendo num acordo entre as partes, que em nenhum momento tinha sido suscitado um precedente sobre aplicação de prazo prescricional, e, de repente, na petição inicial da anulatória, estava lá o precedente invocado de que os árbitros não tinham levado em consideração o tal do precedente. Então, assim, eu acho que é preciso deixar as coisas claras. Quanto mais claras as coisas caminham, menor o risco da gente ter problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, também tem razão, o recorte que eu fiz na tese em relação ao estudo de casos de precedentes é da emenda constitucional 2004 para frente, eu não fui para a década de 90, ele tem razão em relação a isso. E o terceiro ponto talvez falte uma palavra melhor do que superação, porque a minha percepção em regra, é preciso ter um olhar para o precedente, ele deve ser analisado, enfrentado, aplicado naquelas situações em que, eventualmente, não se tenha razão, motivo ou justificativa para ele não ser aplicado. Mas, se, porventura, a decisão foi mal empregada, foi mal dada, foi ultrapassada, etc., a meu ver, o árbitro tem a prerrogativa de decidir não aplicar aquele precedente no caso concreto. Bem, alguém mais? Alguma consideração final? Não. Rica, você queria falar mais alguma coisinha? Não há tempo para mais nada, a não ser, agora que a professora Tereza voltou, Didi, todas as homenagens para você são poucas, porque você merece elas e muito mais. Uma honra estar nas jornadas em sua homenagem e ao professor Marinoni. Então é isso, com 2 minutos e meio de antecedência, encerramos nosso painel. Muito obrigado a todos.